Estamos aqui em mais um Juicy Cast. De novo, uma pessoa especial, uma pessoa que é uma honra tê-la aqui, que é ninguém menos que Ricardo Poli, que é um estrategista, é uma peça de estratégia e de branding pronta, né? Com esse sobrenome, polinizar, polímata, né? Policultural, né? Poli, obrigada por estar aqui, Que cara. Eu tô isso, muito feliz. não. Muito. Você está criando expectativas diante do seu público aí, que são expectativas injustificadas. Vamos com calma, né? Não, então, Eu já eu não sofri vou muito. criar expectativas. Se alguém digitar seu nome no Google, meu filho, as expectativas estão criadas automaticamente, entendeu? Já sofri muito com esse sobrenome, né? Porque você imagina, eu nasci numa época que tinha. Ricardo devia ser algum personagem da novela, né? E aí você vai para a terceira série e tem 8 Ricardos na sala de aula, e aí acabou virando Poli, né? E aí você já viu, né? Poliomielite, Poliposition. Eles só pensam nas coisas ruins, né? São os que os meus amigos falavam, né? Polissacarídeo, né? Tem várias, né? E aí. Mas aí a gente tá. Agora eu tô, né? Eu te falei que eu tô mexendo, né, na minha marca pessoal, tô tentando fazer coisas legais. Né? Mas como não existe neutralidade, a gente sempre tem que pegar um ponto, eu vou pegar qual é o meu poli favorito. O meu poli favorito é que ele é um polímata da estratégia do marketing, assim. Dentro do marketing, da estratégia, o cara manja de todas as vertentes que você pode imaginar. Então, eu vou apresentar e explicar um pouquinho do porquê você tá aqui, Poli. Claro. Eu e o Poli nos conhecemos em março ou abril de 2021. Não, a 21 já era pandemia? Já era pandemia. Tá. 2021, Isso. que eram os preparativos para o Dia Mundial da Criatividade Isso. de 2021, que foi o primeiro Dia Mundial da Criatividade, do qual eu fui líder, e que a gente anunciou o nascimento do Juicy Hub no Dia Mundial da Criatividade, Tá. que é 21 de abril, em 2021. E a gente estava falando ali várias coisas. Na verdade, a gente se conheceu pelo WhatsApp, né? Eu estava num grupo que você estava. Eu fui para lá por meio porque a Ambev estava também Isso mesmo. patrocinando, e aí quem estava na época era o Felipe, né? Isso. O Baraca. E ele falou, olha, quero te indicar para dar uma palestra, porque a gente tem direito a um palestrante lá no evento. Eu tinha feito um trabalho de estratégia, de branding lá de uma nova unidade de negócio deles. Que é a Together, né? Together. E aí eu fui parar lá e a gente se conheceu lá. Na verdade, foi outra pessoa que aí falou de você, né? Na verdade, a gente estava num grupo, e aí você falava coisas muito assertivas e contundentes. Eu gosto de pessoas que falam coisas assertivas e contundentes. Aí eu peguei e falei, e esse cara aqui? Fui lá no LinkedIn, olhei, né, uma bagagem imensa, né, que o Poli tem. O Poli deu aula por 25 anos só na SPM, Sim. né? Foi professor... Quase isso, Foi quase isso? Ou seja, um quarto de século, gente. Foi professor ali, formou muitos CEOs, CMOs, estrategistas que estão no mercado hoje. E eu fiquei muito curiosa e interessada sobre ele. Aí, isso era 11 horas da noite. Eu mandei mensagem para ele no LinkedIn, 11 horas da noite, porque é óbvio, né? As pessoas vão ver no dia seguinte. O que vocês acham que aconteceu? O cara responde, quer falar agora? É meu tipo de pessoa, né, gente? E aquele dia a gente ficou até 1h da manhã, conversando, se conhecendo, descobrimos que tínhamos pessoas em comum aqui de Santos, né? Como Simonsen, por exemplo, Rodrigo Simonsen, lá da Editora H1 e do Novo Mercado. Ex-aluno também do Poli. Então, ali foi uma conexão imediata e o Poli, eu fiquei muito contente porque ele entendeu de cara, é aquela pessoa que você explica uma coisa e ele entende. Ele entendeu e não só entendeu, como abraçou o Juicy Hub, me conectou a muita gente legal também, numa fase que a gente estava ali na obra, né? Então eu sou muito grata a você, Poli, pelo tamanho do seu coração, né? Uma pessoa que você mal conhecia, né? E a gente já criou uma conexão e você não teve preguiça ou qualquer restrição em apoiar uma coisa numa cidade que você ainda tinha pouca relação. Agora você tem bastante, né? Mas que você tinha pouca relação. Eu fazia a minha vida inteira, nunca vindo para Santos, e aí, de repente, né, eu me vejo aqui várias e várias vezes, né? É uma honra para a cidade ter esse cara aqui, gente. É uma honra. E Poli, como é que você... porque você tem uma formação que não é uma formação de publicidade. Não, longe disso. Eu sou engenheiro, né? De alimentos. Eu amo essa história, gente. Eu amo. Engenheiro de alimentos pela Unicamp.
E é uma coisa inusitada. Eu brinco, né? Que eu falo que foi o pior investimento estatal, né? Do governo do estado de São Paulo, foi a minha carreira, porque eu trabalhei... Eu também me formei numa época complicada, né? Porque quando o Collor, né? 91, né? Putz, aquela coisa, o Brasil tava... Bom, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Mas assim... E aí só que eu tinha tido uma experiência lá que eu participei de um movimento que trouxe a empresa Júnior para o Brasil. Que é uma coisa que mudou, né, a cara da universidade. A empresa Júnior hoje entra a existência da empresa Júnior entra no critério de avaliação do MEC. Então você vê como é que aquela sementinha que foi lá, né, o MEC, quando vai avaliar uma instituição, ele leva em consideração a existência ou não de empresa júnior. Então você vê como é que a gente não tem dimensão, né? Aí eu participei desse movimento e trabalhava muito com essa coisa de pequenos, médios empresários, gente pequena, né? E a Unicamp tinha uma vocação mesmo tinha um escritório de transferência de tecnologia lá, né? Que é justamente para levar para o mundo, no sentido de, olha, pô, eu tô fazendo faculdade de graça, né? A sociedade é que paga a minha faculdade. Sim. E tinha muito esse espírito, né, lá. E aí eu vim para São Paulo, fiquei um tempo desempregado, e aí fui trabalhar numa empresa que fabricava câmaras frigoríficas, né, e tal, era do lado de casa onde eu morava. E aí acabei saindo, e aí eu falei, eu quero ser dono do meu nariz, não quero ficar trabalhando para os outros, sabe né? Aí eu tinha uns amigos, uns loucos, montando uma empresa de assessoria, consultoria e marketing, né, para pequenas empresas. Ele falou, você tem uma experiência com pequena empresa, que não quer vir para cá? Eu nunca sabia o que era marketing, era de merda. Deram o que era marketing, eu falei, mas vamos embora, né, pelo menos eu sou dono. Caraca. Uma coisa meio maluca, né, porque eu já estava fora de casa, então assim, um perrengue no começo do negócio, você sabe, você não... eu assim, vendi. Eu lembro que eu vendi para próxima. Eu lembro que eu vendi televisão, né? Porque tinha televisão, videocassete, eu vendi para poder sobreviver na época. Foi uma coisa. Eu olho para trás e falo, clássica história do empreendedor, né, Poli? Assim, se você olha biografias, né, assim, de pessoas que eram inovadoras, estavam fazendo uma coisa um pouquinho à frente do tempo, sempre tem um perrengue desse jeito. Tem, acontece. Aí só que para sobreviver. Porque, né, eu comecei a dar aula, tinha um supletivo perto de casa, lá onde eu morava, e tinha um supletivo que eu comecei a dar aula de matemática, né, porque engenheiro, né. Saquei. E aí, ali começou a carreira de professor, por incrível que pareça, né. Aí a coisa foi andando e eram outros tempos, né, aí pintou uma oportunidade de um amigo, um desses sócios era um amigo que não podia dar mais aula, né, na Unip, ele falou, você não quer assumir, né? Eu falei, não, bora lá, né? E graças a Deus isso mudou também, né? Os critérios para virar professor hoje, né, ainda bem, né? Mestrado, doutorado, né? Hoje, e naquela época não era bem assim, né? E aí eu entrei, eu entrei na SPM para fazer o MBA lá, e eu lembro, eu sempre brinco, né? E eu tinha aula na terça, aprendi uma coisa na terça e dava aula sobre isso na quinta, né? Você sabe, essa coisa. Mas eu também fazia, não que isso seja responsável, né? Mas assim, eu tava com muito, né? Mas é isso que acontece muito no digital hoje, né? Vamos falar a verdade, né? Sim. É muito o que acontece no digital. E aí eu fui de repente pintou uma oportunidade no pós-graduação, e aí eu sei que eu fui fazendo MBA e sendo professor. E aí um dia pintou uma oportunidade lá na SPM, que eu vi, era um curso de assim, marketing para pequenas e médias empresas. Eu cheguei lá para a coordenadora, né, aquela coisa, né? Eu tenho um negócio assim, trabalho numa empresa assim, se você quiser, tá aí, né? E aí ela aceitou, né? Aí eu dei aula lá, e aí no semestre seguinte tinha um professor já falecido, que ele brigou com um aluno em sala de aula e foi mandado embora, mas brigou assim, de quase sair nas vias de fato. E aí precisava de alguém, e a disciplina que eu tinha dado lá no curso, que tinha a ver com vendas, distribuição, o professor era professor de administração de vendas. Aí me chamaram. Eu falei, você topa? Eu falei, gente do céu, né, eu tô fazendo MBA ainda aqui, né? E eu era um outsider, né? Porque... Sim.
essa coisa tem, as faculdades de publicidade tem isso, né? Assim, né? Gostam das pratas da casa, né? O cara que se formou aqui, então assim, já teve uma certa resistência muito grande. E uma cultura de elite, né? Assim, você era meio um underdog, né? Que não estava ali em São Paulo, sobrenome, XYZ. Nada. Ninguém sabia quem eu era. Né? Eu era confundido com aluno, era muito engraçado. Eu comecei muito novo, né? Uma vez eu estava na Unip e os caras, eu fui sair para buscar um apagador, o Bedel lá. Você tem que se voltar para a sala, não sei o quê. Eu falei, não, eu sei, é que eu sou professor, estou atrás de um apagador. Nossa, o cara, né? Era muito confundido com aluno. Você tinha quantos anos? 20 e poucos? 24, 20, começou com 23, 24. Caraca. E aí... E foi aí fui galgando, né, dentro da... mas aí, ao mesmo tempo, pintou cursos... Eu já dei aula no Mackenzie, na FAP, na GV, na FACAMP, na Universidade do Triângulo Mineiro, porque começou a pintar um monte de oportunidades, né, foi indo. E aí fui me descobrindo como professor e fazendo a carreira de consultoria em paralelo. E você tinha voltado para São Paulo nessa época? Você morava em Campinas? Não. Eu era de São Paulo, fui fazer faculdade em Campinas e voltei. E morou em Campinas e voltou depois para São Paulo. Perfeito. E sua vida profissional, basicamente, você construiu em São Paulo. São Paulo. E aí, no pós-pandemia, você tá... É uma coisa que é muito legal contar. O Poli tem essa história, né, com a SPM, que é uma faculdade famosa, né? Muito. Conhecidíssima, uma faculdade de elite, né? Assim, muito. Uma mensalidade que... Hoje deve estar uns 5 mil, 6 mil reais. Que é para uma bolha, né? Um curso de publicidade, hoje, sei lá, em Santos vai fazer o mesmo curso, não sei quanto é que está hoje, mas com 800, hoje 900 em dia, mil. Tem até menos. Né? E tem o EAD aí, né? Sim, o EAD... Enfim, faz esse processo, mas a SPM... raríssimas pessoas, né, aqui de Santos tinham essa condição de pegar ou ir morar e sustentar a vida em São Paulo, só na SPM. Para quem vem de fora é pior, né? Porque tem o famoso alimentação, transporte, né? Moradia, alimentação, transporte. É muito curioso que tem uma amiga nossa, que é a Rogéria Viana, que hoje mora em Nova York, e trabalhou muito tempo na Globo, como publicitária, também fez a SPM, não sei se você deu aula... são muitos alunos, eu sei. Mas ela contou que ela era a única aluna negra da sala, a Rogéria. E ela sempre conta essa história, né? Porque ela também era justamente a pessoa que estava lá, tinha a condição de estar lá, mas ao mesmo tempo meio que não estava ali pertencente ao mundo, porque ela era de Santos, ela não tinha o sobrenome famoso, né? Mas mesmo assim, eu falei, né, que eu dei aula para todos os herdeiros que você possa imaginar. Mas assim, por outro lado, não é tão homogêneo quanto a gente pensa, tá? Tem muita gente ali que para estar ali ralava, né? Não, sem dúvida. Teve uma época também, né, que tinha a questão do FIES, né, que muita gente fez SPM. Eu tenho uma aluna, uma baixinha, a Andressa, que é de uma agência, que montou uma agência hoje, 1002, que a gente também... Ela que vai cuidar das minhas redes sociais daqui em diante. E ela fez, ela era da Moca, lá da ZL, porque eu sou da Zona Leste de São Paulo, e eu sempre brincava, eu sou ZL, né? Só quem é da ZL de São Paulo sabe o que é ser ZL de São Paulo, né? E ela falou, assim, ela fez, assim, mas ela era um ponto fora da curva. Ela, assim, eu fiz com FIES. Ela falou assim, Poli, se eu não tivesse... Eu jamais teria feito se não fosse com o FIES. E aí eu saí de lá, fui trabalhar em grandes agências. Hoje eu tenho a minha agência, hoje eu tenho... Eu tenho a minha casa própria, eu tenho um carro, e se não fosse pelo FIES, nada disso teria acontecido. A importância da mobilidade social e também de você não criar bolhas, né? Talvez até então... Assim, que acho que não é a intenção, a SPM tem o posicionamento dela, né? Exato. A questão, assim, Landi, eu sempre falo, né? Eu fiquei muito tempo lá, minha saída foi uma saída meio comovente, né? Então, mas eu falo assim, eu fiz parte da história da SPM e ela fez parte da minha história. Não adianta agora eu sair, né, jogando um monte de pedra como outros professores, eu já vi muita gente fazer isso. Ela fez parte da minha história e eu fiz parte da história dela, né? Eu tenho certeza que eu fiz parte da história dela, né? Afinal de contas, foram pelo menos quase 50 formaturas ali como
por voto direto, né? E uma rede de conexões com pessoas incríveis, né? Que é o que Sim, fica para nossa vida, sim. né? Independente das experiências Porque profissionais. tem um lado também, assim, tem muita gente que olha e fala, é um bando de burguesinho, não sei o quê, como Não. se tivesse gente de boa vontade. E você sabe, ó, eu dei aula na Unip, assim, numa sala de aula, você sempre tem aquela curva, né, de Gauss, né, assim, tem os mequetrefe, tem os gênios, né, e tem o público médio e tal. Eu tinha excelentes, mas assim, excelentes alunos na Unip, né? Caras que galgaram e explodiram, né? Que nem eu acho que a coisa é mais homogênea quando se for o ITA, né? Aí não tem jeito, né? Porque para entrar é outra história. E publicidade tem um certo ponto de partida diverso, né? Que talvez não fosse tão diverso há 20 anos atrás, mas hoje essa discussão ela tá muito latente, né? E muito grande. E você falou da questão dos herdeiros, né? Cara, às vezes um herdeiro, ele também passa por provações, né? E coisas que são desafiadas, óbvio, né? Com acesso a muita coisa importante e interessante, mas que são outros desafios e que a gente que não é herdeiro não conhece, né? Não, assim, eu tava te falando. Então tinha gente muito boa. Tem os mequetrefe, tem os tranqueira, mas também tinha gente de boa vontade, gente... Você pega, eu sempre falo, né? Quem faz a faculdade é o aluno, certo? Tem muito cara fera que não importa a faculdade que ele faça. Agora, você tem um cara fera na melhor faculdade, aí o cara vira um super fera, né? É exatamente não tem isso. jeito. E ali eu brigava com eles, né? Ó, no seguinte sentido, você tem uma oportunidade aqui, velho, que pouca gente tem. E aí, isso fazia também eu ser um professor exigente. Eu nunca fui um professor bonzinho, certo? Nesse sentido. Sim. Eu falava, você honra, né? Tem alguém suando. Você fala, tem alguém suando aqui para você estar aqui. Perfeito. Nessa hora. E assim, você tem que valorizar essa grana e... Acabou, e eu sempre fui, né, era uma coisa meio dicotômica, né, acho que isso está na minha essência, né, eu era muito querido, sempre fui muito querido, mas eu era um professor, acho que do departamento de marketing, que era o que mais reprovava, certo? Não porque tinha prazer em reprovar, nada disso, mas eu falava assim, cara, agora o mundo, vou te preparar para o mundo, velho, não tem essa, né, E isso chega uma hora que isso gera um certo incômodo, um certo conflito quando a instituição está mudando os seus valores. Mas isso é uma outra história. E você não pode ter como professor aquela empatia que leva à ruína, né? Porque às vezes você tem, legal, empatia, eu vou passar o aluno, mas no fim das contas você está arruinando, né, o professor, o potencial dele. Eu sempre falo, eu não tenho obrigação de agradar ninguém aqui. Se a gente pode ficar amigo aqui, conhecido e tal, mas se tiver que te reprovar, eu vou reprovar. Então, não tem... Tanto que eles chegavam com muito medo, às vezes, né? Assim, mas ao mesmo tempo, falando assim, eles chegavam com muito medo e assim, mas eu tenho que ter aula com ele, entendeu? Gente, com essa voz, né? Com essa indumentária, porra, eu teria medo também, né? Na sala de aula. Mas sempre foi muito divertido, eu sempre gostei muito, né? Eu me descobri como professor, né? Tanto que uma hora eu fui fazer, né? Eu fiz o MBA, depois fiz uma especialização, depois eu fui fazer o mestrado. E uma hora eu me descobri como professor, né? Aí eu falei, larguei a consultoria, né? Falei, me abneguei dos bens materiais, eu falei assim, né? Fez um voto, né? Só para ser professor, né? Que é bem isso. E aí uma época teve um ponto de inflexão dentro da SPM, que aí eu dava 40 horas de aula por semana, sei lá. Uma coisa maluca chegou a isso. E dando aula em um monte de lugar, né? E sempre foi muito, sei lá, eu me descobri nesse negócio aí. Não sei, não sei, eu me descobri lá, assim, eu falei, professor, né? E olha, assim, eu tenho muita curiosidade, né? E a gente sempre esbarrou em conversas assim. Cara, numa das faculdades super admiradas, né? Eu, se tivesse condição, gostaria de ter feito SPM, né? Só que, ao mesmo tempo, né, diferente de engenharia, de medicina veterinária, enfim, de outras vertentes da economia tradicional, o marketing, perto dos anos 70, 80, até 90, a gente praticamente eliminou, né, uma barreira de entrada para você aprender marketing e ser profissional de marketing. Sim, claro. E eu fico muito curiosa, porque você é um cara que eu vejo que é extremamente estrategista e adaptável, porque você estava lá numa organização que, para a pessoa ter acesso a você, o seu conhecimento, ela pagava 5, 6 pau por mês. E hoje você dá aulas, né, e grava conteúdos e gera valor para uma comunidade, que no caso é a comunidade do Novo Mercado, também que o acesso é uma coisa mágica,
né? Assim, você potencializa o acesso de uma forma exponencial. Cara, me conta um pouco da tua visão sobre isso, assim. E no novo mercado você atinge muito mais gente, tá? Eu tenho certeza eu não sei disso. se eu consegui atingir tantas pessoas como eu já atingi nas aulas presenciais, né? Acho que uma hora esse número vai virar, né? Tá. Mas foi engraçado, né? Porque você imagina, 25 anos no mesmo lugar, né? Assim, eu já estava cansado um pouco, né? As gerações estavam chegando um pouco, sabe, mais, entre aspas, imaturas e irresponsáveis. Mas eu ainda me divertia, certo, né? Eu chegava com aquela molecada e sentava o pé na jaca e falava, né? Vocês ficam preocupados aqui no feriado né? Onde vocês vão viajar no feriado? Eu, quando fazia engenharia, a gente torcia para o feriado chegar para poder estudar e colocar a matéria em dia. Então, assim, eu nunca deixei de ser engenheiro, Lante. A engenharia me deu muito a visão do processo, a visão do... Você leva tanta porrada quando você faz engenharia, né? Eu lembro que uma época na SPM eles falavam assim, não podemos marcar 2 provas no mesmo dia para os alunos, ou 3 provas, que isso, né, tá bom. Você acha mesmo que na Unicamp o cara do Instituto de Física ia ligar pro cara do Instituto de Matemática e falar, que dia você vai dar prova para os meninos pra gente não dar prova? Para, velho. E assim, você saía de uma prova, a Unicamp é grande, às vezes você estava num instituto, num lugar, você tinha que pegar um ônibus para fazer a prova e correndo, assim. Então, a engenharia por si, numa universidade pública, ela te prepara para a vida, não só para a engenharia. Entendeu? Não é fácil, né? Você vai lá, estuda pra cacete e se ferra, né? Sim. Então, assim, você aprende a levar a porrada. E aí, eu saí... Eu fiquei esse tempo todo na SPM e tal, eu tava cansado. A instituição foi mudando alguns valores, né? E não tem jeito. Aí, uma hora, ela tem todo o direito de me mandar embora, né? Ainda que seja por muito parte dessa saída foi muito por questões... Vamos dizer assim, políticas e pessoais. Sim. O mundo da acadêmica é muito vaidoso e tal. Sim. Mas tudo bem, o mundo é assim, não adianta você querer achar que o mundo não é assim. Aí eu falei, eu não quero saber mais desse negócio de ser professor, né? Falei, tudo saco cheio, vou fazer outra coisa, buscar outras coisas, outros projetos e tal. E essa coisa do digital já estava incomodando, né? Porque essa galera, tem um monte de gente falando que sabe marketing aí, falando que é tudo da aula de marketing e de digital, né? Então, o mundo mudou, né? Então, assim, o que eu vejo? Nessa depois de um tempo, pintou um ex-aluno, tudo é um ex-aluno, tá? Lá do Descomplica, né? O CEO do Descomplica, sim, que talvez é o maior do tech do Brasil, né? Hoje. Me chamou, olha, a gente tá montando aqui o EAD e tal. Então, você imagina, né? Que eu falo assim, eu era garçom de um restaurante de luxo e de repente eu fui ser garçom do Habib's, né? Nada contra, hein? O Habib's é um fenômeno mercadológico, não estou fazendo juízo de valor, é um fenômeno mercadológico fantástico, certo? Mas é outro posicionamento. É outro posicionamento. Aí o cara me colocou no estúdio para agora você não pode sair desse quadradinho aqui, professor, olha para a câmera e dá aula, você fala, que é isso? É quase uma metáfora, né? Assim, você não pode sair do quadradinho. Você fica no quadradinho, não saia dali e dê a sua aula. Eu falei, como assim, né, cara? E aí, por uma câmera... eu falo, gente, peraí, eu dava aula para 50, né? Aula de 1h10, assim, era 1h10, 1h20 de aula intenso, e pá, com intervalo de 10 minutos, e assim, professor é profissão 100%, né, querida? Você tá dando aula ali no presencial, não dá pra você parar no meio da aula e falar, vou jogar uma paciência, tomar um café, fazer um xixi... Dá uma olhadinha aqui rapidinho no celular, não dava. Aí eu falei, gente... Que negócio é esse? Foi difícil, sabe, assim, porque, né, eu falei, gente, mas é um mundo novo, né? E aí eu participei do processo de aprovação lá do MEC, lá do Descomplica e da aprovação dos 2 cursos. Esse é um credenciamento, eu sempre confundo credenciamento com aprovação, sei lá. Eu falei, legal essa experiência, né? Não quis ficar também, né? Porque eu falei, né? Essa coisa de ser coordenador de curso é para professor novo, né? Professor mais velho, você fala, eu não ficar coordenando professor, tu não tem saco para isso, não. Aí aí veio o Novo Mercado, né? Veio depois a Empíricos também, né? É verdade, eu dei aula no MBA da Empíricos. Veio pelo Simos. E aí já tinha feito um pouquinho... Eu gravei algumas disciplinas também lá para o Descomplica. Então, assim, ir pro digital, para essa coisa, né? Eu falei, não tem... Aí eu falei para você, não quero ser mais professor. Aí fui fazer um monte de coisa, bati cabeça, né? Fiz coisas legais, mas também, né? Quebrei
na cara com alguns projetos, essa coisa toda. As consultorias voltaram, né? Tanto que teve Ambev, né? Teve palestras também, que começou a ter nesse sentido. Mas aí parece que o vírus que ficou adormecido voltou, né? Para dar aula de novo. Eu acho que eu não sou mais para uma instituição veio a FGV também, o Senac veio, né? Mas assim, acho que eu não estou mais, eu já não sirvo mais para uma instituição de ensino superior, né? Não sei se o meu currículo ficou over, tem a questão da idade, né? E a gente tem que entender se as instituições de ensino superior, elas servem para o mundo hoje, né? Que é uma grande... E eu não estou discutindo aqui, gente, as profissões da economia tradicional, mas a nova economia, essa é uma questão muito... Não, mas eu acho que... de diálogo, né? Mas eu acho que... eu acho que fazer faculdade não é só uma questão do conhecimento e do ponto A ao ponto B. Não, perfeito. Você aprende muitas coisas fazendo faculdade, como conviver com as pessoas, a questão da hierarquia, da autoridade, você tem que fazer... Né, o cara pisa na bola com você, e aí? Como é que você lida com isso? Não trabalha em grupo, a rede de amigos. Eu sempre falo, quantos casamentos já fui de ex-aluno? Quantas pessoas se conheceram na faculdade e casaram? Então, a faculdade não é só conhecimento do ponto A ao ponto B, você vai lá e lê o livro, muito legal você falar isso, Polly, porque assim, a faculdade, quando a gente encara ela como comunidade, ela ganha um valor totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? E aí, que é uma coisa que o digital... Bom, depois essa é uma outra história que a gente pode falar também, que às vezes o digital tem um discurso de fazer faculdade... é besteira fazer faculdade. Não. Eu sou muito reticente com isso. Mas, assim, o que aconteceu? Eu falei, preciso... Você imagina, depois de tanto tempo lá na SPM, quase 50 anos, eu falei, agora eu tive que começar... Se prepare, isso pode acontecer na sua vida, né? De repente, com 50 anos, você tem que pensar toda a sua profissão de novo. Perfeito. Né? Repensar tudo. Eu falei, e agora? Para onde eu vou, né? Eu já repensei com 40, né? De sair da área de estratégia e negócios, da minha agência que eu fundei, né? Sim. Continuo como sócia, mas abri mão do meu cargo de executiva para tocar o Juice Hub, que é um projeto em outra área, praticamente. Eu uso muito de tudo que eu vivi em agência, é lógico que eu uso, né? Você traz mas com é você. outra área, inovação, né? Você vai muito mais para nascente do rio do que fazer marketing, muito mais para nascente do rio do que fazer comunicação, né? Assim, inovação tá ali, né? É a nascente mesmo, né? Mas você imagina, eu, cinquentão, falando que, puta, eu vou ter que repensar tudo, né? Aí foi uma chacoalhada muito grande. Mas aí eu aprendi uma coisa também, que eu vi uma frase de um seriado argentino no Netflix, que era um delegado que estava se aposentando. Ele fala assim, na vida existe aquilo que a gente planeja, né? E aquilo que acaba... Não é aquilo que acaba acontecendo, certo? Aquilo que a gente planeja é aquilo que acaba acontecendo, né? O caminho se faz caminhando, certo? Né? Então, foi para esse... Aí eu falei, cara, esse negócio de ir pro digital, né? Tinha, sabe? A gente, do que vem do tradicional, a gente olha para essa coisa do digital meio assim, aí... A gente conversou isso em 2021. Eu lembro que eu estava aqui no Juice Hub e você estava com essa inquietude. Aí eu falei, gente, como é que é isso? E aí, pintou... todas essas coisas, né? Eu falei para você, né? A engenharia ajuda você te prepara para entender a lógica dos processos. Perfeito. E assim, e aí eu falei, acho que não tem muito jeito, né? Mas aí você vai, de novo, aquela coisa do Darwin, né? Sobrevive quem se adapta, né? E aí eu fui e gravei uma aula a aula do livro lá, né? Do fim do marketing lá pro Novo Mercado. Carlos gravei Gil, algumas... né? Carlos Gil, Novo Mercado. Gravei para uma outra escola de marketing digital chamada Mirago, de ex-alunos também. E aí eu falei... aí as pessoas... Parece que causou uma certa surpresa no mundo do digital, né? Porque eu entendi como é que eu tenho que falar na frente da câmera. E aí eu falei assim, começou a surgir uma coisa assim, sabe? As pessoas, principalmente depois da Empíricos, né? Que eu não tinha gravado o curso aqui do Bom e Velho Marketing ainda para o Novo Mercado. Começou a surgir assim, parece que, eu não sei, o mundo se surpreendeu. Falei assim, pô, parece que, cara, quem é esse professor, né? Porque as pessoas estavam acostumadas com as aulas no digital, com as aulas dos gurus, né? Sim. E aí eu sempre falo, né? Mais fácil um professor virar um guru do que um guru virar um professor.
Perfeito. Porque as pessoas acham que a profissão de professor, qualquer um pode virar professor. Você lembra uma época, um monte de ex-executivo virar querendo... Sim. Não, eu vou virar professor, né? Sim. Como se fosse, né? Eu falo, o lado mais pejorativo foi quando os técnicos, né, de futebol passaram a ser chamados de professor, né? Me irrita. Eu não peguei isso. Todo técnico de futebol, o jogador fala, não, porque o professor foi lá e falou, porque o professor... Falo, cara, né? E aí, depois de tanto tempo em sala de aula, dando aula para 50 caras, 60 caras por turma, 3, né, aulas de 1h30, 3, né, numa manhã inteira, né? Às vezes a mesma aula, né? 3 vezes. E essa intensidade toda, eu já era um pouco diferente no tradicional. A hora que eu vim para o digital, parece que eu causei uma certa surpresa. Pô, que professor é esse, né? Que didática é essa, né? Eu recebo mensagens, eu fui juntando aquele... O pessoal do digital me ensinou, assim, que eu fui juntando, as pessoas postam stories, né, e vão espontâneos, né, elogiando, sim. Olha que legal. Aí eu falei assim, você tem que colocar nos seus destaques. Aí eu fui juntando os meus destaques lá, né, os depoimentos espontâneos, eu respondo todos eles. E acho que já tem 1000 já, assim, sabe? Caraca! Né? Aí eu falei, pô, peraí, tem uma oportunidade aqui, né? Né, para esse povo. Eu enchi o saco do Novo Mercado, eu cutucava muito. Se você falar, vocês dão aula de digital, legal, mas vocês precisam dar a base para esses caras. Vocês precisam dar a base para esses caras. Senão a coisa não vai evoluir. Você precisa dar. Enchi o saco, eu enchi o saco deles. Uma época eu propus assim, vamos fazer. Vocês têm uma aula de quarta do digital, eu faço uma aula toda segunda aqui para falar do tradicional. Vamos pensar nisso e tal. Mas eu sou um peixinho, eles são enormes, né? Mas, Poli, mas não se. Assim, hoje que mas eles se convenceram, tanto que eu gravei o Bom e Velho Marketing no final né? E assim, o Siemens é meio doido, né? Não, a gente conseguiu aprovar aqui o Bom e Velho Marketing, eles usaram o curso para fazer uma ação promocional para fazer a assinatura anual, né? E, tem 2 dias aqui. Só que assim, são 13 aulas de 1 hora, né? Aí, que é a coisa que o digital também não estava acostumado, né? Porque a última aula que eu gravei no Novo Mercado tem mais de 2 horas. Né? Então, assim, é diferente. Né? Se você aprende a ir para o digital, né? É muito legal, né? Porque tem professor que, né, sabe, trava naquela coisa toda. E aí eu gravei para o curso de formação em social media deles, né? De novo, o Bom e Velho Marketing. Gravei o livro recente que eles vão lançar agora de novo. E dei várias aulas, né? Porque aí também a hora que eles são folgados, né? O Simon é um folgadão. Puta, o professor que vai vir essa aula de 2 horas e tem mais de 2 horas, ele falou assim, Paulo, o cara que vai vir amanhã, na quarta-feira, ele falou que não vai vir mais, você não quer vir dar uma aulinha aqui? Eu falei, você tá mandando mensagem para a pessoa errada, sabe? Porque esse não é um professor que dá aulinhas, né? Eu não sei se aquilo ficou na minha cabeça, aí peguei e dei uma aula de 2 horas, né? Então, assim, aí eu fui, né? E Elândia, assim, é uma grande novidade para mim, né? Porque eu tô virando um cara digital, né? Porque, assim, eu dei aula para Empíricos, para Mirago, né, para o mercado. Agora eu tenho um projeto meu de eu ser a minha escola, né? Perfeito. Mas, assim, o que eu percebi, assim, que tem uma missão, tem um propósito no mundo. Eu falo assim, professor é a única profissão que você não precisa se preocupar com propósito nenhum, né? A sua profissão é um propósito. Esquece, né? Você não precisa ficar com essa, né? E eu falo, eu nunca deixei de ser engenheiro, né? Nunca deixei, né? Eu fui fazer mestrado em comunicação, você imagina, né? Eu fiz graduação em engenharia de alimentos e mestrado em comunicação e semiótica na PUC. Então você fala assim, né? É uma miscelânea de coisas. Mas assim... Polímata, gente, é isso que significa a palavra polímata, tá? Só aqui entre nós. Eu falei... eu descobri que tem uma missão no mundo, tem muita gente, né? E a gente, eu sempre... Você sabe que eu dou uma criticada nesses gurus todos, né? O marketing digital fez uma coisa muito boa para o mundo, que é, assim, popularizou a questão da importância do marketing, né? Eu estava no metrô em São Paulo outro dia... E aí entrou aquele cara, sabe aqueles cara que vende aquelas coisas que não pode, né? Que o cara entrou assim, olhou, o outro cara que saiu deu a fita para ele ali, vendendo um ralador de fruta, né, ali. Falou assim, olha, ralador de fruta aqui, não sei o quê, foi fantástico, um discurso muito bom, né? Você aprende, né, com esses caras, né? Pá.
E ele falou assim, olha, se quiser me segue no Instagram lá, né? Acho que era Jair, né? Jair Marketing, @Jair Marketing. Ou seja, ele falou de marketing do cara que vende um ralador ali, um ralador de fruta, né? Na clandestinidade. Eu falei, meu, se a palavra marketing chegou até aqui... Então, assim, já não é mais aquela coisa que ninguém sabia o que era. Perfeito. O problema agora é que as pessoas, todo mundo acha que sabe, mas não sabe. Esse é o problema. Eu falo, Poli, sou amigo do Clóvis, né? Do Clóvis de Barros, né? Sim. E aí eu sempre falava assim, professor Clóvis, dá uma palestra de filosofia, porque eu tentei a carreira de palestrante, né? Assim, fui falar com vários agentes e tal. Também não é fácil, né? Sim. Porque, de novo, todo ex-professor, ex-executivo quer virar palestrante achando que isso, né? Aí eu falei, ô Clóvis, dar uma palestra de filosofia é fácil. Eu dar palestra de marketing. Eu falei, como assim? Aqui em filosofia ninguém acha que sabe. Sim. Ninguém acha. O cara vai ouvir o professor, certo? Exatamente. E aí eu falo assim, marketing é um problema, né? Todo mundo acha que sabe. O problema, o efeito reverso da popularização do marketing foi isso, que todo mundo acha que sabe. E aí, assim, tanto que eu, né, tenho potencial, eu sei da palestra e tal, mas, assim, nunca virou, porque, assim, o mundo das palestras, assim como o mundo digital, muitas vezes, né, é assim, né, o que vende, muito dessa coisa da busca de si mesmo, que eu falo, né, por isso filosofia, sociologia, né, da autoajuda e tal, e tem gente muito boa aqui, Clóvis, Karnal, Cortella, Calabres, que foi meu aluno, né, caras geniais aqui, né, e agora você tem os mequetrefe aqui da autoajuda que fica vendendo a ilusão. E isso é uma vertente. O empreendedorismo, né? Vou chegar lá. Tem a linha do... Tem a linha assim, né, da autoajuda e tal, e tem a linha do... Você vai ficar rico, né, com palestra de porque eu falo assim, esses caras, o digital fez isso muito bem, né, também, assim, existe um desejo inerente, talvez, em todas as pessoas, né, desse mundo, dessa sociedade que a gente vive hoje, que a busca de é muito grande, como você fica rico, né, e como você e a busca de si mesmo, né, e aí essas duas vertentes venderam sempre, já vinha um movimento antes das palestras, na área comercial, né, palestra de vendas é sempre o que vende, para incentivar vendas, e como você fica rico, essa coisa toda. E aí fica uma coisa, essa coisa meio dicotômica, o digital assumiu isso, né, o discurso, eu não estou falando assim, o digital, eu preciso me colocar para o mundo, né, e tem gente que é mais séria e gente menos séria, como tudo na vida, né. Aí eu falei, marketing todo mundo acha que sabe, mas assim, o digital fez uma coisa muito boa que foi popularizar. Qual é o problema? Todo mundo acha que sabe. Mas, Paulo, eu quero pegar um gancho em relação a isso, porque assim, eu conheço muita gente que manja muito de hack, de estratégia de crescimento, de tráfego pago e etc. Eu conheço bastante gente. E eu já conversei com algumas pessoas que manjam muito, e assim, eu não tenho vergonha de falar isso, assim, elas manjam às vezes muito mais do que eu, que tô com uma carreira talvez mais longa do que elas. Só que você vai fazer determinadas perguntas que são base conceituais e o que me preocupa dentro disso que você falou, né? Assim, a pessoa tá usando uma estratégia de tráfego, de marketing digital, que é quase uma estratégia de vendas para pingar o dinheiro direto, mas é uma estratégia que também faz determinadas erosões à marca que não tem visão de longo prazo. Não. Então, assim, hoje eu pessoalmente... O digital, às vezes, é muito imediatista, né? E que são estratégia kamikaze que estão ali erodindo a marca até a marca sumir. E eu fico assustada como as pessoas não percebem isso, né? E uma vez eu estava conversando com uma pessoa aqui que frequenta o Juicy Hub, e ele falou assim, mas eu acho que às vezes você deixa de colocar alguns dinheiros no bolso porque você está muito preocupada com a tua marca. E eu fiquei um pouco assustada com essa fala, porque eu falei assim, mas, cara, colocar dinheiro no bolso agora, X, eu prefiro construir uma marca que vai me dar 100X lá na frente. E essa visão, né, de longo prazo, e essa visão de construção de marca, de construção de bases sólidas, é algo que me assusta muito, porque o digital está formando, é hack, é tráfego, etc. Só que você vê tráfego com erro de português e de propósito. Você vê, eu assim, cara, como assim? Não, ó, eu fiz esse anúncio aqui com erro de português e deu mais resultado do que o anúncio que não tem erro de português. Aí você fala, meu Deus do o céu. digital trouxe essa coisa
talvez até por causa... Eu tenho um paralelo no futebol, né, do resultado, né? Assim, o importante não é jogar bonito, é ganhar o jogo, né? Não há ou desculpas ou resultados, né? E aí eu penso assim, esses milagres, né? Esses milagres de resultado rápido, né? De como, principalmente os infoprodutos, né? Os cursos, né? E aí é gozado, né, Lad? Porque assim, você pega, tá bom, quais são os maiores palestrantes desse... Vamos pegar uma das palestras, porque eu acho que isso pode ocorrer no digital. Perfeito. Né? O que me dava mais raiva no digital é o moleque lá falando assim, olha, eu vou dar uma aula no digital lá. Aí você assiste a aula dele e fala, cara, mas isso é uma aula? Porque eu tinha uma referência diferente na cabeça. Você pega os maiores palestrantes desse país, o Karnal, o Cortella, o Pondé, o Clóvis e tal. Todos eles são professores, né? e já eram professores diferenciados no mundo. Sim. Então, assim, alguma coisa, tem uma questão aí. Por isso que eu falo. Eu vi o Clóvis ao vivo, é impressionante. É mais fácil você o professor virar um guru do que um guru virar um professor. E aí se popularizou, de novo, se banalizou a questão do ser professor também, né? E às vezes você sabe disso, né? Eu tenho um monte de ex-alunos desses que falam, pô, a gente precisa fazer alguma coisa. O pessoal do digital acha que sabe marketing, porque às vezes o cara leu 2 livros, né? Mas 2 livros e vira professor. Sabe, mas assim, às vezes ele sabe. Não, mas você faz uma pergunta fora da curva, ele é isso aí. Não, exatamente fora isso. Da curva. Que tem uma, eu não vou falar o nome aqui, mas tem aí uma grande escola aí, né? Que também tem isso, né? Os caras vendem você fazer. Tem muito isso, né? Os masterminds e tal, de as pessoas fazer. Você vai conhecer gente que você nunca conheceu, né? E aí vem né? E aí você vai ver, eu falo assim, o cara leu 2, 3 livros, vai lá e vai falar de vendas, né? Não sei o quê, né? Essa coisa. E a gente tem uma preocupação, né, Lad, assim, dessa coisa de construção mesmo, né? Dessa coisa imediatista. Eu sempre tive vontade de perguntar ao pessoal digital, né? Que é essa pessoa que compra, né? Essas coisas e ensina. Tá bom, tem uns caras que eu não sei como é que tem uns caras desses gurus do digital que faz muito estilo ostentação, né? No Instagram, né? Que na verdade ele compra o carro antes de ter vendido o curso, né? Porque o curso vai ajudar. Não, é real. Eu não tô zoando. Eu sei, eu sei de quem você está falando. Cara, eu sei de quem você está falando. Tem muita gente, assim, tem muita gente usando essa estratégia. Mas assim, esse é um artifício, de novo, as pessoas querem a busca de si mesmo, né? Ou a busca de si mesmo pode levar a gente uns loucos fanáticos que, né, defende, né? Tem um lá no Rio, o que eu chamo de católico, eu sou católico, né? Católico de direita daquele absurdo, né? Sim. Assim, vendendo, que faz um puta sucesso, tem milhões de seguidores. Esse que você se referiu, que eu sei quem é, né? Assim, eu não sei se é a mesma pessoa, tá? É a mesma pessoa, tenho certeza. A questão de novo, querer ficar rico é a busca de si mesmo. E assim, já que eu não sou, é uma projeção. Isso é velho no mundo do marketing, né? Eu me projeto. É o neuroespelho. Eu quero chegar lá. Então eu preciso. Eu sigo o cara porque eu tenho a sensação de que eu faço parte deste meio, sabe? Eu vejo muito assim os salões de cabeleireiro de luxo, né? Que às vezes o cabeleireiro ele faz questão de trabalhar lá porque ele se sente pertencente a uma elite. Porque ele convive com ela. Mas não que ele seja, entendeu? É a mesma coisa do vendedor de shopping de loja de luxo, né? Que assim, o cara, você entra meio de chinelo, né? Ou mal vestido no critério dele, o cara te olha como se você fosse um lixo, né? Mas, no fim das contas, qual é o lugar que ele... O apartamento que ele volta, né? Pior ou melhor que o seu, porque né? É um desejo, né? Todo mundo talvez quisesse ter a vida que esse cara tem, que ele se coloque. E aí tem uma questão da psicologia mesmo, né? É uma projeção, né? Então... É uma coisa muito doida, não é uma novidade, mas é uma coisa muito doida, né? Eu falo, Poli, que se a gente vai lá pro fundo, você falou, né, o ficar rico e o se conhecer. Eu explico de uma forma, até falei isso aqui ontem numa palestra que eu dei aqui, que na verdade a gente, como ser humano, toma decisão por 2 razões só, ou ser amado ou evitador.
E você, toda decisão que você tomar, todo produto que você está observando, você fala assim, qual caixinha é isso aqui? Isso aqui é uma caixinha de evitar a dor, né? Seguro, casa própria, né? Tem uma série de decisões que você toma por isso. Ou isso aqui é uma questão de ser amado, né? Que tem muito a ver com a questão de moda, muito a ver com a questão Isso de leva, beleza, isso que você né? está falando nos leva a pensar o seguinte: primeira coisa, a gente tem que entender que a presença, a existência e a presença das pessoas nas redes sociais antes de tudo, eminentemente, antes de tudo, um fenômeno sociológico. É um fenômeno sociológico, certo? Logo, talvez seja interessante estudar um pouco de sociologia. Perfeito. Ou estudar um pouco de psicologia, certo? Perfeito. Que é o que todas as faculdades de comunicação social tinham como base, né, nos seus primeiros semestres, psicologia, filosofia, sociologia, história da arte. E aí começaram a tirar essas coisas, achando que isso não tinha mais importância, né? Porque assim, você precisa entender como é que o ser humano funciona. E a galera hoje acha pra entender os fenômenos, né? Exato, assim... mas a galera do digital hoje acha assim, não, Napoleão Hill é o cara. Não, cara, tem um monte de coisa clássica, sociológica, que vem muito antes, né? O problema é assim, Lândia, isso já aconteceu no marketing tradicional eu acho que nem... Você sabe, né? Que eu falo que marketing digital não existe, né? Porque se tem o digital, tem o não digital, tudo é marketing, né? Isso aí. O que é o digital, né? Assim, essas coisas do digital são novos meios de fazer a mesma coisa. É a ponta do iceberg, né? Aquilo que está para fora, aquilo que aparece para o mundo. Sim. Só que isso é 10% de um processo. Porque todo iceberg, só 10% dele fica para fora, 90% dele fica para baixo. Então, digital, comunicação digital, redes sociais, e-commerce, né, comunicação publicitária, comunicação, né, de propaganda, tá tudo, é o que aparece para fora para o mundo, mas para baixo, se você não tiver sustentação, isso aqui só vai crescer se a parte de baixo crescer junto, porque Perfeito. É uma coisa só. Perfeito. E não existe essa divisão de digital e não digital. É que a gente usa isso para fins didáticos, né? O digital, quando a gente encara que ele é um canal de distribuição... E de comunicação, né, só, de comunicação... nada além disso. Existem negócios digitais? Existem. Perfeito. Né? Produto, né? Mas aí você está pensando em produto, não necessariamente em marketing, que é uma coisa que o pessoal confunde muito. Muito, né? Muito. Então, assim, tem uma questão ali que se você não entender isso, você não entende. É importante você entender como o fenômeno. O que eu quero dizer é o seguinte: já era o erro do tradicional, e eu acho que hoje. Olhar para um ser humano como se ele fosse só um consumidor. Perfeito. Como se ele passasse 24 horas por dia consumindo alguma coisa. Não, o ser humano também é um consumidor, mas ele não é só um consumidor. Ele é um consumidor no momento que ele vai lá e compra alguma coisa, mas isso não quer dizer que ele seja 24 horas por dia o consumidor de alguma coisa. Então você tem que entender esse cara nas suas várias facetas, certo? O Mojica... Porque parece que o cara fica comprando coisa o dia inteiro. Porque aí o pessoal do digital fala o seguinte: você tem um médico, o meu produto é para os médicos, né? Assim, legal, né? Produto digital para os médicos. Cara, mas ao mesmo tempo, esse cara talvez goste de cuidar de petúnias, né? Então, E aí esse cara também é um potencial mercado para comprar, né, para o cara que vende um curso de como cuidar de petúnias. E talvez esse cara seja praticante de esporte, então ele é alvo. A quantos segmentos de mercado você pertence? É infinito segmentos de mercado. E assim, então o seu produto não está concorrendo só com o cara que faz um produto igual ao seu, ele está concorrendo pelo bolso, de dinheiro do bolso do cara que está ali. É a história do shopping, né? Quando você vai no shopping numa praça de alimentação, né? Você não tá todo mundo é concorrente de todo mundo é concorrente de todo mundo. No Dia dos Namorados, Natura é concorrente de Copenhague. É isso mesmo. Certo? É isso aí. Né? Então, assim, é isso que esses casos não entendem. Tá bom, e aí você faz um produto digital, você lançou o primeiro, qual é o segundo? Qual é qual é a esteira, qual é a lógica, qual é o ciclo, Tem né? perguntas que que esse pessoal do marketing digital não sabe fazer. Então, assim... Tipo quais, por exemplo? Vou te dar uma pergunta. Eu tenho um cliente, consultoria, né? Que ele fiz um trabalho de branding para ele, né? Ele faz proteção veicular. Proteção veicular é entre aspas, um substituto do seguro tradicional. O seguro tradicional vem por meio de uma seguradora, né? O que acontece no Brasil? Você tem gente que criam-se associações, e essas associações prestam o mesmo serviço que o seguro presta, sem a burocracia e aquela legalista que envolve o setor, né, das seguradoras, que tem a corretora, a seguradora, aí tem lá, né, aquela coisa toda.
Tá? Isso não é uma novidade. No Brasil você tem hoje mais de 3.000 associações de proteção veicular, certo? Bom, é um mercado grande que já existe. Já existe, tá lá. Então o cara chegou, a gente começou a conversar, ele tem uma carreira nisso, decidiu ter a dele e tal. Beleza, fui conversando. Eu falei assim, pô, o que ele oferece pro mundo, o produto que ele oferece pro mundo é indiferenciável. Certo? O serviço que ele oferece pro mundo é exato, o serviço que ele oferece de proteção veicular que ele oferece na associação dele é igual a qualquer outro. Ou seja, existente. Não é um produto super atrativo, que não, tem é diferencial, que mexe é com a sua emoção. E ninguém tem tesão de comprar seguro de carro. E acorda um dia, oi, nossa, acordei com uma vontade, né? Você acorda com vontade de comer no McDonald's, né? Não de comprar um seguro de carro. Às vezes é produto... tem na teoria a gente chama de não procurado, né? Uhum. Aí você fala, tá bom, ele não tem diferenciação nenhuma, certo? E aí, digital, como é que você lida com isso? Porque o digital não faz essa análise. Ele pega assim, tá bom, então vamos fazer Instagram, vamos fazer isso, tá bom, cara, mas a grande pergunta é, como é que esse cara pode se diferenciar? Onde este cara pode exercer diferenciação? Onde um cara como esse pode ser percebido como único? Porque é isso que vai fazer, sendo que ele tem uma pressão de preço, porque o serviço dele é igual a qualquer outro, então ele não consegue cobrar mais por isso. Como é que ao longo do tempo, e aí é uma construção de marca, certo? Eu crio um patrimônio intangível que vão fazer com que as pessoas prefiram comprar dele do que do outro, lembrem dele, comprem dele, ainda que pague mais caro, que eu chamo de Nirvana, que é o Nirvana, né? Não, eu vou pagar um pouco mais caro, é melhor fazer com ele. Eu confio, eu tenho uma confiança, né? E assim, esse tipo de análise estratégica, quando eu faço projeto de branding, assim, né? Eu coloco lá Golden Circle, com missão, visão e valores, eu uso teoria de Ansoff, às vezes eu uso teoria de BCG, estratégias de líder, desafiando o seguidor, coisa que nesses caras de branding ninguém pensa assim, porque assim, é um patrimônio, né? Eu acho que eles até falam de Golden Circle, mas, por exemplo... Mas muito banalizado. Isso que você falou é muito real, assim, porque eles vão fazer um copy, vão fazer um criativo, vão fazer um anúncio, vão ver o que performa mais ou menos, mas assim, é a visão de curto prazo, é a visão do mês, é a visão do trimestre, não é a visão da companhia, né? A questão é a seguinte, se está diante desse cara, certo? Porque esse cara precisa aprender marketing também, Aí assim, cara, diante dessa situação, você tem um produto que é totalmente indiferenciável, onde você vai buscar unicidade? Né? Como é que você vai tentar, você precisa construir uma imagem de marca aqui. Só que essa imagem de marca aqui, Lante, o mundo do marketing também precisa aprender que existem grandes empresas, médias empresas e a realidade de pequenas e médias empresas. São contextos diferentes. Né? E às vezes os conceitos são aplicados de maneiras diferentes, né? Tá bom, vai depender do perfil de quem é o dono da empresa, não tem jeito. Você pode ter 2 lojas aqui em Santos, 2 lojas que vendem roupa infantil, roupa para bebê, que estão no mesmo bairro, que vendem as mesmas roupas, com o mesmo preço, com o mesmo posicionamento, e são 2 empresas totalmente diferentes. Porque a constituição de uma pequena empresa depende muito das pessoas que estão ali presentes. Isso dá diferença, inclusive, na imagem de marca. Então, assim, aí você fala, tá, o digital, como é que você resolve isso? Não dá para ter diferenciação nenhuma. Não vem me falar que você tem que gastar muito em digitar, botar a grana lá na coisa. Né? Não, cara, a gente vai começar a pensar um posicionamento diferente. Sim. E aí eu discuto posicionamento em 3 níveis, estratégico, marketing, comunicação. E aí, digital, o que você faria diante disso? Aí você ouve o som do grilo, né? Porque aí o que eu fiz? Fiz todo o projeto de branding para eles. Né? A gente foi sacando o perfil do cara e tal. Ele é um cara que ouve bastante, né? E eu cheguei até a criação de um plano editorial, criei o slogan para ele, criei um conceito para ele, um conceito muito legal, né? Aí criei o slogan, eu estrategista, hein? Que às vezes eu me arrisco lá, né? Fiz um plano editorial do Instagram para ele, vamos fazer a coluna, né? Presença digital, porque eu estudei um pouco do digital também. Então, mas qual foi a primeira ação que eu indiquei para ele? Eu falei assim para ele, compre um cachorro. Como assim? Então, é isso que o pessoal do digital... Eu falei, compre um cachorro, certo? E nós vamos fazer isso. Por que as pessoas acessam? É um fenômeno sociológico.
Por que as pessoas acessam as redes sociais? Tá, entendi. Tá bom, já entendi Para tudo, se não precisa entreter, explicar. ou para se informar, ou para se entreter, ou para fazer conexões, certo? Ainda fazer conexões entenda que vai do LinkedIn ao Tinder, certo? Sim. Estabelecer conexões. Já vai para se informar ou para se entreter. Eu falei para ele assim, cara, se a tua presença digital, se você ficar falando de proteção veicular, proteção veicular, proteção veicular, você só vai ser seguido pelos seus concorrentes. É isso aí. É que nem o cara do corretor de imóveis que só fica postando sobre corretagem de imóveis e só é seguido por corretores de imóveis. É isso aí. O contador que você coloca, só posta coisas sobre contabilidade só é seguido por contadores, certo? Então eu entendo por que as pessoas estão entrando na internet. Aí eu falei para ele assim, vamos fazer diferente? Compra um cachorro, certo? O cachorro vai ser o nome da empresa, certo? Um labrador simpático, porque é proteção veicular. E aí tem... E de novo, né? Aí você tem que ser disruptivo também, né, Lândio? Assim, se a sua marca fosse uma pessoa, como ela seria? No caso dele, assim, não seria pessoa nenhuma. Se a marca dele fosse uma pessoa, ela seria um cachorro. Porque o cachorro é simpático, o cachorro está com você em todos os momentos, o cachorro, ele te protege. Em tese, dependendo da raça, é como se fosse, tem que ser um labrador, não pode ser um pitbull, né? Exato. Então, não, se fosse outra marca, seria, talvez, se fosse outro cara, outro personagem, talvez seria um pitbull. Mas, assim, e aí nós vamos começar a postar na internet, assim, né, a história da vida, essa é uma das colunas, tá? Tem outro país. Paixão por carro antigo, paixão por carro novo. O cara você tem que se mostrar para o mundo apaixonado por carro. E tem que ser uma coisa sexy, né? Uma coisa que as pessoas têm curiosidade natural. Aí você vai lá, aí você vai lá e as pessoas vão ver a vida da cachorrinha, entendeu? Desde pequenininho, porque é um entretenimento, é um álbum de figurinha. Aí nesse meio do caminho você fala, aí você fala que você faz proteção veicular. Porque se você for ficar falando, por exemplo, acabou, porque você tem um monte de cara igual a você. Exatamente. Então, se você não entende, os caras do digital precisam começar a entender essas coisas. O que é posicionamento? Né? É branding, o que é posicionamento? Você sabe uma coisa que eu lembrei você contando essa história? Que a Crefisa usou uma estratégia muito parecida, né? A Crefisa tinha um cachorro e você vai no Google aqui, Crefisa cachorro, ele automaticamente completa a raça, né? Então, as pessoas estão procurando qual é a raça do cachorro da Crefisa. Validando o que você falou, né? Assim, é uma simpatia. Nossa, que legal, eu quero, né? Assim. É assim, porque tem que entender que tudo é uma questão de percepção, né? E assim, nesse caso desse cliente de proteção veicular, assim, tem toda uma sustentação de ideias ali, porque assim, que tem a ver com... Por que o cara quer fazer uma proteção veicular? Porque o carro é um patrimônio, certo? Sim. O patrimônio talvez seja um símbolo de prosperidade. Sim. E eu tô falando desde do moleque de 18 anos, que um motoboy que compra a primeira moto dele, aquilo é um símbolo de prosperidade para ele. É um símbolo de progresso, né? Eu tô progresso. Então, assim, escadinha, então tem uma palavra interessante, prosperidade. Eu fui estudar o que é prosperidade, tem coisas até na Bíblia sobre prosperidade. Tá bom. Então, assim, é um símbolo de prosperidade, né? Tá bom. Só que não adianta você ter essa prosperidade, não adianta você ter coisas, né? Se isso não te traz tranquilidade. Você só vai conseguir essa tranquilidade se você estiver protegido. Sim. Aí o slogan dele é: a tranquilidade é uma conquista. Sim. Que para uma operadora de proteção veicular é uma coisa totalmente inusitada. Sim. Né? Então, assim, aí tem toda uma, né? Tem todo a partir desse conjunto de ideias, faz o Golden Circle, e aí tem todo um conjunto. A hora que eu entreguei isso pro menino lá, que eu indiquei o menino para fazer o social media dele, ele falou assim: isso aqui é tudo que o social media quer. Sim. Porque está pronto, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer, né? E você sabe qual é a dificuldade, às vezes, que eu senti nesse cliente? Ainda isso tudo pronto, tudo definido, a dificuldade de criar. Aí vem uma dificuldade de criar, porque é diferente, de criar coisas inusitadas e diferentes. Por que a dificuldade de criar? Porque a criação só existe se tiver repertório. Só se você tiver coisas tão muito... Você vai conectando muita coisa, porque estão falando que a nova carreira não é baseada no currículo, é baseada no seu repertório. Né? E a gente sempre... Não, mas eu concordo. Não sei se isso é um modismo ou uma tendência. Não, mas assim, eu concordo absolutamente com isso quando a gente fala de nova economia. Quando a gente fala de economia tradicional, eu não concordo. Aí é outra coisa. Ontem veio aqui o professor Tito, que é uma sumidade em ressonância magnética nuclear. Não é repertório, né? É currículo, é teste, é atração, é outra coisa. Agora, nova economia, eu acredito muito no repertório, que é o que você está falando. Eu acho que eu sempre falo, né?
para quebrar um pouco do paradigma também de que criatividade é inspiração. Para com isso, né? Não. Criatividade é treino, velho. Não, e todo mundo é criatividade todo mundo é criativo, Lud. Tem gente que sabe... Eu não sei se eu acredito que todo mundo é criativo, mas eu acho que criatividade é uma capacidade que você tem de conectar duas coisas. Aí cai no que você falou, é o repertório que a gente precisa. É isso, estabelecer conexões que você nem imagina que poderiam existir. Né? Agora, precisa ver quantas pessoas querem ser ou não querem ser. É isso aí. Né? Mas tudo bem, assim, mas depende de repertório. O que você falou para mim, assim, né? Lembra lá da engenharia? Né? Você está falando da engenharia. É claro que você vai falar assim, num departamento de marketing, de muitas empresas, o que mais tem é engenheiro. Sim. CEOs, metade da minha turma foi trabalhar em banco. Ela fez engenharia de alimentos, se formou e foi trabalhar em banco. E muita liderança, CEO, C-level, de engenheiro. É de engenheiro. Assim, do mesmo tempo que você pega o Nizam não era um publicitário. Nizam, ele fez ADM. Então, assim, então, tem algumas profissões, assim, outro dia um aluno lá do Novo Mercado Digital, o professor qual fez de marqueteiro e publicitário? Publicitário você tem que fazer uma faculdade, né, comunicação social, que tem as suas vertentes, né, relações internacionais, jornalismo, relações públicas e coisas, né, tecnicamente, né, cientificamente, né, publicidade e propaganda. Marqueteiro, qualquer pessoa de qualquer profissão pode trabalhar no departamento de marketing. Um advogado pode, né? Você pega o cara lá da Empíricos, o Beto, né? O tal do CMO lá da Empíricos, ele é economista. Então, assim, eu concordo com você, dependendo da área de marketing, você pode ter profissões dos mais variados tipos. Meu pai é engenheiro, trabalha com marketing também. Agora, não tem jeito. Agora, se você vai... Não dá para fazer isso com ressonância magnética. Não dá para fazer isso com medicina. Né? Não dá para fazer com direito, certo? Fica complicado, né? Ô, Poli, uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, que você falou do cliente versus consumidor, né? Que às vezes quem tá ali no... Não, é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa. Exato. Antes de tudo, ele é uma pessoa. Mas olha só, tem uma frase muito boa do Mujica que eu queria trazer aqui pra mesa, que ele fala que a gente tem um problema sério no mundo, que a gente olha os nossos cidadãos só como clientes, só como consumidor. Isso, então, assim, exatamente essa é uma visão social, né? É muito interessante, né? Porque a gente vai transformando tudo em transação, e às vezes não. Às vezes as pessoas têm decisões, anseios e vontades que podem ser explorados pelo mercado, pelo capitalismo, que não são tão diretas assim com o ato de consumir. Tá entendendo o que eu tô falando? Entendo. É a importância da questão de sociologia que você falou, né? O fenômeno sociológico, né? É que aí tem uma... Assim, sabe o que é mais engraçado que eu percebo nesse mundo digital? Que as pessoas às vezes comentam, sua aula é muito legal, faz um post lá, certo? E eu respondo. E aí a pessoa, como assim, né? Assim, aí eu lembro que uma vez eu fiz um post que as pessoas começaram a desconfiar, eu comecei a responder as pessoas achavam que não era eu. Sim. Não, mas é você mesmo? Aí eu mandava uma voz. Não, sou eu mesmo, tá vendo aqui? Olá! Né? Inconfundível. Sou eu mesmo. As pessoas começaram a não acreditar que era eu que estava respondendo, achando que era um robô. E é essa a diferença de um professor do guru, porque eu respondo todo mundo. Eu converso. Por enquanto eu consigo fazer isso. Exatamente. Por enquanto eu consigo fazer isso. Mas assim, eles falam assim, não, Paulo, ninguém faz isso que você faz. Então, assim, tem uma coisa do professor que é, assim, de verdade, que às vezes que vai meio que parece que eu me sinto às vezes meio disruptivo, sabe? Eu converso com as pessoas. Eu tô com uma dúvida assim, quantas vezes eu marquei com um aluno, assim, alunos do Novo Mercado, marca uma agenda aí 1 hora aí, vamos bater um papo de 1 hora. De graça, sem querer cobrar nada, assim. Fica em porque, choque, mas tem uma né? coisa, o cara fica em choque, é muito legal, porque aí você entende o ser humano numa dimensão muito maior, né? E aí, mas por outro lado, tem um lado bom do marketing, tudo na vida, né? O avião serviu para muitas coisas boas, para muitas coisas ruins, a tesoura existiu para muitas coisas boas, que assim, ao mesmo tempo, eu tô ouvindo o cara que eu quero atender, o mercado que eu quero atender. Sim. Certo? Você tá fazendo pesquisa, eu não estou fazendo, mas assim, no professor tem algo a mais, sabe? Né? Eu atendo alunos, tem lá um menino que ele virou meu fã lá, ele é contador em Caldas Novas, né? Assim, e aí eu vim, já vim para São Paulo, fui lá, saí de casa, fui tomar um café com ele. O que você está ganhando com isso? Nada, mas, cara, é o meu jeito de ser diferente. Não, mas não é nada, Poli. Você está construindo uma comunidade. Assim, eu tenho uma visão muito clara que agora, o marketing está evoluindo para isso, cara. Marketing hoje é comunidade. Muito do digital
não pensa assim, ele pensa em escala, ganhar dinheiro e ficar rico. Às vezes, isso sabe que eu tenho vontade de perguntar ao pessoal do digital, às vezes, desse guruzado, tá bom, cara, você quer ficar rico pra quê? É uma pergunta excelente. Pra quê? Ah, não, porque eu quero ter filho. Ah, pra quê? Pra ele crescer, né? Aí casar, fazer faculdade, ter filho, pra quê, né? Eu fazia essa pergunta, a gente trabalhava essa pergunta quando eu trabalhava em encontro de jovens, nos anos 80. Você vai ficar rico pra quê? Uhum. Ah, legal, né? Tá bom, você vai ficar rico. E aí? Se não tiver um Garante propósito, alguma coisa? se não tiver um propósito claro, alinhado, né, com essa riqueza. Porque aí você precisa tomar cuidado, como já aconteceu, tem casos que eu venho nas anos, né? Muito legal. Eu comecei a perceber isso. Até próximo de mim, gente próxima de mim, ou até mais distante, que aí o cara vive em função de ganhar dinheiro, né? Uhum. E ele só fazer isso. E aí, a hora que o cara para de fazer isso, ele não sabe fazer outra coisa a não ser fazer isso. Sabe aqueles grandes empresários, né? E assim, o cara vende lá, ele vende a empresa, ele vai lá e começa e constrói de novo, começa do zero, uma nova empresa fazendo a mesma coisa. Falei, cara, mas você só sabe fazer isso? Com a grana que você tem, cara, eu ia viajar o mundo, Não, eu ia fazer Moscou, Pequim de trem, eu ia conhecer todas as bibliotecas do mundo, eu ia passar 2 semanas no Museu do Vaticano. Cara, assim, com a grana que você tem, pra quê? Aí o cara qual é o give back social que você vai fazer, que é uma coisa, né? Tudo bem, né? Tem qual gente seu legado, muito grande. né? É isso. Né? Assim. Ô, Polly, tem uma cena muito boa que ilustra exatamente isso que você estava falando. Na série do Spotify, que tá na Netflix, que é a Som na Caixa, Som na Faixa, alguma coisa assim. É a história do Spotify, é isso? É a história do Spotify, é uma produção sueca, assim. Os caras Fantástico. foram underdogs, assim, tanto na produção como na narrativa. É muito bom. Mas tem uma cena, né, sem dar spoiler da série, tem uma cena que é incrível, que é assim, que é o Daniel Ek, que é o fundador do Spotify. Antes dele fundar o Spotify, ele já tinha vendido, ele era um super hacker, e ele tinha passado exatamente por esse processo que você falou. Então mostra uma cena dele dentro de uma Ferrari, que ele comprou a Ferrari, ficou milionário, com um Rolex, assim, no colo dele. E aí ele para na frente de uma biboquinha para comer um sanduíche barato. Então ele sai do carro, pega o sanduíche barato e tá ele dentro do carro com o Rolex no colo e com o sanduíche entediado. Entediado. Assim, o cara falou, tá bom, ganhei dinheiro. E agora, né? E aí o cara começa a lembrar de um desafio dele, né? Que ele teve na adolescência, que tinha uma relação com a música, né? Ele foi um cara que sempre teve muita relação com a música. E ele começa a criar formas de desenvolver o Spotify, que foi, de fato, uma inovação criadora de mercado e que gerou muita, apesar de todas as polêmicas, né, gerou muita transformação na cadeia musical. Não, isso é um fato. A indústria transformou, né? Claro. Então, assim, dá pra gente, é exatamente o cara que fica milionário, né? E vai ali no vale dele não ter propósito nenhum e resgatar o propósito dele, até o cara que só fica ali querendo ser mais milionário, comprar a Ferrari cor-de-rosa cintilante e transparente. Tem uma passagem do Evangelho, né, que o cara... Jesus conta uma parábola, né, que vai ser do cara que constrói silos, né, assim, não, eu preciso construir mais um silo para juntar mais coisa, para mais... Ele fala, louco, no dia seguinte já não estarás mais aqui. É uma passagem que reflete isso. Porque, assim, nada contra querer ganhar dinheiro, eu gosto de ganhar dinheiro. Vamos falar sério, eu falo sério, a questão não é essa. Mas a questão é assim, quando você coloca isso em primeiro lugar, tudo se desvirtua, na minha opinião, sabe? E assim, qual é o meu grande lance? Eu falo isso para as pessoas que estão trabalhando comigo. Assim, o meu nível de ganância não é muito grande, sabe? Porque assim, você vai ganhar dinheiro para quê, velho? E talvez se você não pensar, se você não colocar o querer ganhar dinheiro em primeiro lugar, talvez você ganhe muito mais dinheiro por conta disso. Acredito Essa demais é a nisso. Porque você tem consistência. Então assim, pode, você responde todo mundo, responde, e quando não der mais, sei lá, vou dar um jeito, velho. Né? Assim, mas assim, eu não tô fazendo isso, eu não tô querendo ir pro mundo digital, e é irônico, né, que eu sou professor do marketing do marketing tradicional, que cutuca e provoca o mundo digital dentro do digital. É uma ironia, né? Quase um Shrek, né? Um anti-herói dessa coisa toda, né? Aí eu falo assim,
Cara, assim, por exemplo, uma das coisas que eu vou... É bom que o digital me dá todo o meu copy. Aham. E copy, com perdão da palavra, copy o cacete, né? Redação publicitária. Porque se você estudar redação publicitária fudidamente, você vai, sabe? É que nem o pessoal digital reclama. Ai, tem que fazer post, só tem 1 minuto pra fazer. Cara, os grandes publicitários brasileiros, a grande publicidade brasileira vivia de propagandas de 30 segundos na televisão. E ficaram entendeu? bilionários. 30 segundos. Ali você tinha que ser criativo. 30 segundos. É isso aí. Certo? É assim, cara, então, fazer post rápido não é uma coisa novidade, porque as propagandas todas tinham 30 segundos. Mas sem profundidade. Uma ou outra, né? Assim, A não ser que você mas era fosse muito, mas às vezes utilizar- propaganda precisa ter profundidade, né? Ótimo Ok, ponto. né? Assim, Ótimo ponto. então, agora, você pega, né, tinha algumas propagandas memoráveis, Não, alguns porra. conceitos e alguns... Porra. o livro que você já leu lá do Novo Mercado, o Novo Livro, tem umas coisas ali, né, que são ideias memoráveis, assim, então tem muita coisa que dá para aprender muito com o tradicional, certo? Não, e Agora, assim, você é vai a falar, nossa mas você tá base, fazendo... gente, é a nossa base. Você tá fazendo né? isso para ficar rico? Sei lá se eu vou ficar rico, se eu não vou ficar rico. Eu falei, eu já tô atrás do meu 2º milhão, né? Porque o primeiro eu não consegui. Então, eu vou atrás do segundo, né? Que parece que é isso, por isso que essa é a vantagem, talvez, de ser professor, sabe? A gente tem essa preocupação. A preocupação é o legado, assim, eu sei, Lud, que no final das contas, eu tenho uma missão, sabe o que eu descobri? Que eu tenho uma missão, que assim, tem muita gente que precisa aprender muita coisa, porque tem muita gente iludida com marketing, Sim. com marketing digital, tem muita gente fazendo muita besteira com marketing digital, tem muita gente que precisa, peraí, cara, né? Aí você vê a inteligência artificial que cria posts e imagens para você de um jeito maluco, que aí, e aí, cara, como é que o que você vai O fazer? que você vai fazer sem saber fazer a pergunta certa, né? É um dos jargões do professor Ricardo Paulo, antes de dar as melhores respostas, saiba fazer as melhores perguntas. Exatamente. A visão estratégica da coisa. Então, o que eu quero para esse mundo, assim, que você pega o Novo Mercado, 4 mil pessoas fizeram formação em social media, 4 mil pessoas fizeram formação em copy. Você tá bom, cara, você fez 3.999 amigos, mas também você fez 3.999 concorrentes. E aí, como é que... Porque a base técnica, que é o ponto de paridade, todo mundo teve, do mesmo jeito. Aí eu vou falar assim para você, tá bom, onde você vai ser diferente? E posicionamento é uma coisa, né, que é uma delícia, né, assim. Onde você vai ser diferente com esse cara? Você só vai ser diferente se você desenvolver a sua capacidade de entender o negócio do seu cliente como ninguém. Exatamente. E assim, para isso é repertório, cara, porque as pessoas me acham, às vezes, muito criativo, né, nas soluções que eu dou para as coisas. Assim, tem vantagem a chegar com 50 anos, né? Porque você colocou tanta coisa na sua cabeça, se você quis, né? E eu passei a vida inteira analisando caso de marketing. Então, às vezes, pinto umas conexões. O mais novo projeto de brand foi para um salão de cabeleireiro. A pergunta para os caras foi, a primeira pergunta, vocês vão querer ser mais um salão de cabeleireiro sofisticado em São Paulo ou vocês vão querer revolucionar o mundo do salão de cabeleireiro? Tem questões estratégicas importantes Modelo ali. de negócio. A dependência que você tem de um cara chamado cabeleireiro, o cara fica famoso, vai embora, leva os seus clientes tudo. Então tem questões estratégicas ali que são... Se você não... Eu falei, e aí? Vocês vão ser... Aí a conclusão é que, se você fosse uma pessoa, como você seria? Eu vou definir uma pessoa porque represente um salão de cabeleireiro? É uma idiotice, não dá. E Poli, você falou um negócio que é muito... Pera, se você fosse uma pessoa, você não é uma pessoa. Salão de cabeleireiro, você não é uma pessoa, você é um lugar. Sim. É um lugar onde as pessoas desejam estar. Teoria do terceiro lugar, lembra disso? É um lugar onde... fiz sem saber. Eu sabia, mas assim veio... Você não lembrou. Não lembrei só, mas... Isso com Clóvis até, lembra? Tá dentro da minha... Repertório, gente. O repertório é isso. Falei, você é um lugar. Você tem que ser um lugar. E aí eu defini assim, né? O do Gordo de Seco Deus, assim, né? Nós existimos para promover momentos de leveza na vida das pessoas. Poli, e aí é uma revolução, mas assim, eu propus algo tão revolucionário, eu não gosto de dar detalhes mais aqui, tá? Mas eu propus algo tão revolucionário que assim, aí fala assim, cara, e aí eu vejo, e às vezes assusta os moleques mais novos. Assim, parece que vocês são os velhos e eu sou o novo. Assim, transforma esse salão de cabeleireiro numa galeria de arte. Transforma isso num centro gastronômico. Terceiro lugar, teoria do terceiro lugar. Faz uma coisa maluca, assim, causa um buzz aqui. Senão você vai ser um estúdio ali que vai ficar famosinho e depois vai cair no ostracismo como todos os outros salões de cabeleireiro. Transforma isso aqui.
Sabe umas coisas idiotas? Vai desde Não, isso... não é idiota. Essa é a base sociológica, né? As Isso. pessoas querem Lud, pertencer, as vamos lá, pessoas quer ver querem uma coisa fazer parte. simples? Quer ver uma coisa Calma, deixa eu fazer um comentário. Deixa eu fazer um Hum. comentário em cima de uma coisa que você falou que é muito importante. Não, só antes de você fazer, rapidinho, ó. Ô, Lud, pensa assim, As quer ver uma coisa conversas com o Poli simples? são eternas, cara. Sabe uma eternas. coisa simples? Você quer ver uma coisa simples? De que assim, a gente tá falando das coisas lá de cima, vamos falar do chão de fábrica? Vamos. Tá bom, você vai no salão de cabeleireiro, certo, Lud? Então, muitas mulheres que vão no salão de cabeleireiro, é assim, se coloque... o que eu fiz? Eu me fiz mulher. Uhum. Né? É verdade. Né? Então, você vai no salão de cabeleireiro, tá? Eu observo o mundo, né? Sim. O cara de marketing tem que observar o mundo. Sem julgar. Sim. Aí eu falo assim, tá bom, o que uma mulher que faz no salão de cabeleireiro, o que ela faz depois que ela corta o cabelo, que o cabelo dela tá lindo? Ela tira uma foto e coloca nas redes sociais. Sim. Isso é fenômeno. Quem tira a foto? Geralmente o cabeleireiro. Né? Exato. Eu falei, cara, Que bota na rede dele. Você vai deixar isso na mão do cabeleireiro? Não. Não faça aqui. Qual foi uma sugestão? Eu falei assim, vai fazer o seguinte. Primeiro tem que ter uma concierge ali no salão. Uma de 15, uma de tipo, um dia, né? Uma de 15 de 15 a 20, uma de 25 a 35 e uma mais velha, né? De 50 para cima. Porque vai públicos diferentes. Isso não quer dizer que as mulheres mais velhas vão ficar conversando com as mais velhas. Não. Talvez a mais velha converse com as mais novas, a mais nova com as mais velhas. Exatamente. Porque existe uma projeção para cima e uma projeção para baixo. Você tem um ambiente Essa intergeracional, mulher mais né? velha talvez quiser, sente saudade quando ela... Sim. Né? Então, assim, essa coisa... Mas é uma maluquice total. Falei assim, cara, nós vamos botar duas luzes aqui, fazer um fundinho infinito aqui, e assim, a hora que a mulher ficar pronta, quando você vamos fazer uma foto, certo? Vai fazer aquela foto, vai ficar muito mais bem produzida, Sim. certo? E aí pega um ventiladorzinho, sabe, aqueles de mão, assim, faz aquela foto assim, bota um negocinho no chão que gira, sabe, né? E gira assim, faz a foto dela. Ou se não, é perto da Gabriel Monteiro da Silva, vamos fazer uma parceria com as lojas de... Tem um ex-aluno que é dono de uma loja de móveis lá. Sim. Vamos colocar aquela poltrona maravilhosa de rainha, porque tem mulher que vai fazer foto como se fosse a Exatamente. primeira-dama dos Estados Unidos. E tem mulher que vai querer fazer foto como se fosse a Lady Gaga. E que certo? ela já resolveu o problema de ter a foto do perfil do Aí Instagram, eu vou do pegar lá e LinkedIn. falar assim, ó. Então, e a hora que você fizer a foto, certo? Saca, né? E aí você vai postar, você faz a foto com o celular dela, né? Manda essa foto pra você, certo? Posta, ou se não, a hora que você postar, você posta a foto. Cara, é tão simples. Exatamente. É tão simples, você está deixando isso na mão de outro cara. Você precisa ser um lugar desejado. Sabe como é que eu defino? Você precisa ser um lugar entorpecente. Você precisa ser um lugar de alienação permitida. Exatamente. Sabe, onde você permite se alienar. Que assim, você vive momentos ali de que né, assim, momentos de leveza para sustentar o peso do cotidiano. É isso E mesmo. para que aí só que esse efeito entorpecente, ele dura um certo tempo, né? Sim. E aí você tem que fazer o teu cliente Renovar ficar viciado o tempo em você. inteiro. Então, assim, eu pensei na questão das drogas. Mas é a Sabe aí, dopamina. sabe- A dopamina é isso. É o Sabe qual é a dopamine referência? retail. Eu falei pros moleques lá, eu falei, ó, a gente tem que ser a Ilha da Fantasia. Aí ninguém entendeu nada, né? Porque a Ilha da Fantasia, você lembra do seriado, a Ilha da Fantasia, Eu não né? lembro, mas eu tenho referência. Que é o Tatu, lembra? O anãozinho, o Richard Montalbán. Eu não tenho, pô. não Nossa, tenho. nossa, Tô 41 quer dizer- anos, tô 41 anos, não tenho. Olha pelo que eu tenho que passar, Gustavão. Não, O Gustavão não, é um cara não, que tá aqui, né? O nosso, né? Olha o que eu Que tenho tem que metade da ouvir. minha idade, É. tá? Ou seja, você sabe o que é a Ilha da Fantasia? Não, Olha lá. então. Ele balançou a cabeça Mas negativamente. que gente. pena que vocês não sabem, porque assim, era um lugar onde as pessoas iam se alienar, assim, tudo aquilo que ela não conseguiu na vida, a paixão que ela não conseguiu. Tinha um lado moralista no final, era meio chato. Mas assim, Mas eu tenho você referência, entende tá? como é que um cara de marketing pensa no salão de Não, beleza? sim. É assim, porque se você ficar se você a sua rede social do salão, e você sabe que depois de 50 meses você já tá. Eu Foda-se. escrevi assim no relatório, o que não pode acontecer é o seu Instagram virar um catálogo de shampoo e coisa, né, com um isso monte mesmo. de foto de cabelo diferente. E- Então você vai ser mais um agora. Poli, Você pode querer ser mais um? Perfeito, não é problema. Então vamos fazer você ser um salão de cabeleireiro tradicional. Nada contra. Beleza. Você quer ser isso ou você quer ser isso? Ô, Poli, mas eu queria fazer um comentário. Agora vai. Eu Desculpa. quero fazer um comentário em relação a isso tudo que você falou. Eu não sou alvo de salão de beleza. Porque nenhum ambiente de salão de beleza hoje cria essa sensação que você falou, que você acabou de escrever. E aí queria falar outra coisa, mas como a gente vai estar no Novo Mercado juntos em breve, no prédio do Novo Mercado tem um lugar escondido ali que vale a pena você conhecer. Chama Estúdio Casa de Boneca. Isso que você acabou de descrever
eles fizeram o seguinte, eles fizeram um espaço lindo, super dopaminado, os arquitetos, o escritório de arquitetura é fabuloso que fez, inclusive tem o sobrenome Poli também, tá? Coincidentemente. Mas eles fizeram logo na entrada uma caixa, como se fosse uma caixa da Barbie. Então a mulher sai pronta, ela vai para dentro dessa caixa e ela se fotografa como se ela fosse uma boneca que tá ali dentro da caixa. Eu vou levar você lá quando a gente for, porque... Vou fazer uma foto lá. É um benchmarking. É muito legal para esse projeto que você tá. O projeto já está entregue, né? Aí você vai pensando... O que eu pensei? Você tem que trabalhar os cinco sentidos. Exato. Então, assim, visualmente. Pô, faz isso aqui virar uma galeria de arte. Porque as pessoas... Imagina que as pessoas vão ver uma exposição de um fotógrafo, meio famoso e tal, e aí ela vai, a hora que ela descobrir que ela vai ver uma exposição num lugar onde as pessoas estão cortando o cabelo, você quer coisa mais exótica que isso, mais maluca. Eu tô propondo algo maluco. E transformadora, assim, né? Aí o cheiro, né? Aí tem a questão do cheiro, eu falei assim, cara... É visual, né? Porque aí você tem que ir no detalhe também, né, Lud? Não pode, a sua canequinha, a xicrinha do café não pode ser mais uma xicrinha. Sim. Então, assim, você compra um conjunto de xicrinhas vermelhas e umas brancas. Sim. Aí você serve a xicrinha branca no pires vermelho e a xicrinha... Você precisa... Tá sempre uma coisa que incomoda, sabe a ironia? Sempre uma coisa que incomoda. Eu falei pra eles assim, ó, o teu banheiro tem que mudar a decoração dele, tem que ser aquele banheiro, que nem... Bom, homem, solteiro, né? Eu vou nos lugares nos hotéis, às vezes, eu entro no banheiro e falo, nossa, queria que o banheiro da minha casa fosse assim, né, cara? Essa ducha maravilhosa, sabe? Aí eu falei assim, tem que ser assim. Então, assim, seu banheiro vai ter que mudar, a cada 4 meses tem que mudar uma coisa. Porque tem que ser, a lógica dos hotéis, Sim. a lógica da balada, sabe? Você pega Santos, eu não sei como é que é Santos, mas cidades do interior é assim, né? Você tem uma balada que está no ápice, uma que tá decadente e uma que está reformando. Santos é diferente, todas as vezes tem mais. Santos é outro bicho, tá? Santos pro marqueteiro, assim, é outro... Um desafio. É outro bicho. Agora... Aí eu falei assim, aí eu falei, mas como assim? Tem técnica, cara. Existe uma coisa hoje chamada papel de parede líquido, que você muda daqui, muda, né? Assim, aí, cara, se vira. Se você quer ser diferente, se vira. Porque aí você começa até... Vem a possibilidade de você cobrar mais por isso. Aí você estuda também, por exemplo, a questão da sazonalidade típica de um salão. Final de semana é uma coisa, durante a semana é outra. Exato. Como é que você lida com isso? Como é que você estabelece... evento, como é que você estrutura e aí você... Agora... Pra depois eu pensar na porra da rede social. Exatamente. Você tem que pensar tudo isso antes, meu velho. É isso aí. Assim, e aí você precisa ser, desculpa o perdão da palavra, né? O jargão lá da Zona Leste de São Paulo, você precisa ser puta véia. E tem que entender toda essa coisa. Pra depois começar. Cara, aquilo que tá abaixo do iceberg. Sim, é isso mesmo. E assim, às vezes fenômenos que a gente não explica. Mas eu queria resgatar uma coisa, Poli, que você falou. É legal pensar isso para pequenas e médias empresas, sabe? Você pega um empresário, às vezes, que tem a mente aberta, porra, é muito legal. Que é quem muda e quem mais emprega, né? Vamos falar, quem muda o mercado e quem mais emprega no Brasil, né? E a gente, às vezes, não, quer trabalhar só para empresa grande, não, né? Quem está ali gerando impacto, fazendo a economia girar, são as pequenas e médias empresas, né? Até onde eu vi, o último dado, 70% das empresas no Brasil são MEIs. Olha que maluquice. Aí a gente tem os outros 30, que são grandes empresas, pequenas e médias, né? Então é uma loucura. Mas eu queria fazer um comentário, até porque a gente precisa almoçar. Sim, mas o mundo precisa aprender marketing, tá, Lud? Todo mundo acha que sabe, isso é um problema. Estamos na mesma página. Não é à toa que, né, eu quero montar uma escola, entendeu? Para isso. Precisa e assim, precisa parar de ser superficial, né? Precisa ter profundidade dentro do marketing, né? Que aí passa por uma série de bases sociológicas, psicologia e etc. E não só fazer o copyzinho mais descolado que vai dar o melhor ROI. Porque né? O marketing não é para amadores, certo? Se você quer construir algo realmente relevante, não é para amadores. Mas se você quer construir marca e patrimônio de marca, né, é realmente isso. Se você quer ter resultado, né, hoje a gente está no mercado com barreira de entrada baixa. Talvez você tenha resultado. Não, assim... Que marca você vai construir? A pergunta é essa. Lud, quantas pessoas fizeram o curso, do mais famoso lançador de infoproduto do Brasil? Você já sabe de quem eu estou falando também. Quantas pessoas tiveram sucesso com ele? X, agora só aparece quem teve. Quantas pessoas compraram e não tiveram? Exatamente, muitas.
Muitas. E aí o cara coloca a culpa no público, né? Não é que não funciona, é o seu mindset, é a sua mentalidade. Não, é legal. O principal erro que os caras do digital, de lançadores de produto fazem, e que aí eu acho que tem uma hora que começa a ser... Canibalizado. Não, assim. não, que chega a ser irresponsável. Tá, perfeito. Algum tipo de... O cara faz um discurso irresponsável para vender. Quando ele fala assim, não, se você precisa descobrir algo que você faça muito bem, né, que você seja muito bom, e monta um curso e vende que você vai ter sucesso. Não, cara, não é assim que o marketing pensa. Sim, exatamente. Não é construir eles, não, né? É bem Você, diferente disso. Você tem que pensar assim, a velha coisa. Você precisa entender, você precisa buscar uma coincidência. Uma intersecção entre aquilo que você tem capacidade de oferecer para o mundo e aquilo que o mundo necessita e deseja. Se não tiver intersecção nisso, acabou. E outra coisa, se a intersecção pode ser desse tamanhozinho, não vale a pena. O ideal é que se fosse uma grande coincidência, certo? Então, assim, tem muita coisa para pensar. Marketing é um processo muito sério. Sim. O que eu te falei, né? Se banalizou demais. E muita gente se aproveitou disso, vendendo a ilusão de que você vai ficar rico. Algumas pessoas ficaram ricas, sim. Por que eu falo algumas? Porque se você for pegar o universo todo... E aí, sabe qual é uma ironia? Eu já peguei cara do digital assim, não, fazer faculdade pra quê? Não importa, não sei o quê. Você viu, eu já fiquei rico. Tá bom, ficar rico pra quê, né? Tá bom. O meu discurso, o digital me dá um discurso fantástico. O meu copo vai ser o oposto, né? Se você quiser ficar rico, não é aqui que aqui não é o seu lugar. O meu discurso vai ser esse. Se você quer ficar rico, não é aqui. Se você quer ficar mais inteligente, aqui é o lugar. É um outro jeito, assim, o digital me dá todo um discurso que eu sou o antítese dele. Pois bem. E é um plano de longo prazo também, né, Paulo? Eu gostei muito que o Simonsen lançou o livro. Sim, eu não li ainda o longo prazo. Porque, muito assim, legal. Eu acho que isso é disruptivo na área do marketing digital, né? Não olha só o mês ou o trimestre, né? Assim, o que você está fazendo no longo prazo? Isso. Eu achei uma sacada, assim... Então, assim, eu vejo muito teve muito discurso responsável. Ah, não pode precisa fazer faculdade. Você vê, eu estou aqui, fiquei milionário com marketing digital, né? Porque nunca fiz faculdade. Tá bom, querido. Só que assim, você ficou rico com marketing digital, né? Talvez por causa da existência de um negócio chamado aparelho celular, né? De um chip, de uma rede, que acho que tudo isso foi criado por cientistas que fizeram mestrado, doutorado, que não tinham a mínima ambição, talvez, ou pouca ambição de querer ficar rico. Se o digital existe, é porque existe um satélite. Se um satélite existe, é porque tem muito cientista por trás disso, tá? Então não me falar, sabe, é uma incoerência que eu falo assim, cara, para de querer promover a sua ideia pela negação de outra ideia. Some uma ideia, não negue uma ideia. Eu não acho que fazer faculdade é o único caminho que você pode fazer na vida. Não acho. É um dos caminhos. Agora, cara... Pega leve, né? Assim, vamos devagar, né? Assim, que assim, né? Eu acho que a gente está no momento que as universidades a merda é vender ideias públicas e privadas precisam se reinventar. A gente está nesse momento do mundo, né? A gente está no momento que a educação virou outra coisa. Só que ao mesmo tempo... Eu acho que ao mesmo tempo precisa resgatar algumas coisas que foram perdidas, tá? Mas tudo bem, essa é outra história. Assim, eu não tive uma experiência tão profunda no meio acadêmico, mas eu, depois dos 40, tô cada vez mais convencida que talvez eu tenha perdido tempo de não estudar psicologia, sociologia antes. Eu queria ter lido os livros que eu tô lendo agora há 10 anos atrás. Sim. Eu acho que é meio essa a minha visão hoje. Que eu poderia ter tido contato com esses temas na faculdade. Eu poderia. Com certeza. Eu poderia. Não tive, tá? Não Com tive. certeza. E também tem uma questão de discutir o ensino aqui de Santos, que não é... Nossa Senhora, que coisa incrível, entendeu? Virou uma indústria, uma merda. É esse o ponto, E, ó, virou uma indústria, e virou muito mais uma indústria por conta, de novo, né? O avião serve para fazer coisas boas e coisas ruins, né? Muito por causa do digital e do EAD. Não sou contra o EAD, pelo contrário, conheço, acho que o EAD pode trazer uma oportunidade de muita gente que não podia fazer faculdade fazer. Inclusive, gerar prosperidade em cidades que não têm, que são grandes polos, né? Agora, isso é o ganho, mas você tem perdas.
Perfeito. Concordo totalmente. Né? Você tem perdas aí, porque... e aí tem o jeito certo. Harvard tem curso de EAD, meu bem. Sim, exato. Né? Então, peraí, né? Então, assim, então você não vai falar assim... Agora, tudo bem que Harvard ainda está meio decadente já, né? Mas atualmente... Eles perderam 15% dos alunos. A questão é a seguinte... Não, decadente não tá, mas não, assim, decadente eles não, também estão falando, opa, peraí, né? O mundo mudou. Mas assim, vai ver o EAD dos caras. É mais difícil do que o presencial. Mas é verdade. Sim. É mais difícil que o presencial. Porque você precisa ter um nível de disciplina Sim, tão grande. Tão grande. O que o presencial te dá de bom? Ele te dá disciplina. A aula começa às 7h20, a galera, isso te ajuda, sabe? E a comunidade, ele te dá a comunidade. Isso networking. é gigante. O que o AD, a faculdade cara, é uma comunidade, o EAD não faz isso não com a faz mesma isso. maestria do presencial. E nunca vai fazer. Assim, eu não sei dizer nunca, mas assim, eu vejo Faz na prática... Faz parcialmente, mas não faz de... Cara, mas eu vejo o que acontece aqui no Juice Hub. Eu vejo o que acontece. Eu vejo que as colisões aleatórias são um movimento poderoso que a faculdade te dá como comunidade. Eu vejo isso acontecer aqui há 14 meses. Não é o digital que faz isso. Como diria o poeta, né? O inesperado visita, né? Exato. O inesperado... É isso que o digital também não leva em conta, né? O inesperado, né? Que às vezes que muita gente... Eu tenho alunos que são donos de agência e que entraram... Claro, veio a pandemia e essa coisa do homework, né? Do home office. Do home office e assim, estão chamando as pessoas de volta. Sim. Aqui na MKT... O primeiro que ele não sabe, porque ele não sabe se o cara tá trabalhando para ele ou tá fazendo freela. Esse é um problema sério. Mas assim, a gente também tem que tratar as pessoas como adultos. Sim, né? não, Na sim. MKT, a gente jamais imaginou. Mas você sabe o que acontece, eu já vi acontecer e assim... Agora, por mas outro tem que lado, tratar como adulto. Você sabe qual é o lance dele? Assim, a gente sente falta aqui do inusitado, do inesperado, que é aquilo que acontece no papo do cafezinho. Exatamente. Na hora que você almoça, na hora que você vai embora junto, que você fala sobre uma coisa e de repente... Cara, o mundo vive muito do inusitado, do inesperado, do imprevisível. Cara, o Vale do Silício é isso, né, Poli? O Vale do Silício só é o Vale do Silício por conta de tecnologia, no talento... tudo que ele tem de bom e no tudo que ele tem de ruim. Não, perfeito. Mas assim, essa inovação, que foi a inovação geradora de mercado, que o Vale do Silício conseguiu fazer, é porque as pessoas estavam ali se encontrando no café. Tem uma coisa que a gente até resgatou essa história para um e-book que a gente está fazendo. Eu estudei muito nos últimos 3 anos sobre ambiente, sobre dopamina, sobre essa construção de conexões e comunidades. E uma das coisas muito incríveis é que tem gente do Vale do Silício que fala assim, eu nunca fechei tanto negócio como eu fechei num lugar chamado Culpa Café, que é um café que tem lá grande, que o Steve Jobs frequentava. Mas é claro, mas cara, é aquela história que aparece nos filmes dos caras jogando golfe, né? É isso, exatamente. Agora, o mundo dos negócios não é só isso, né? Também é isso, então, né? não é, mas assim, quando você tá em ambientes desarmados, onde você tromba uma pessoa que você não ia trombar por alguma razão, e aquilo gera um efeito multiplicador... Sim. Isso não é o Zoom que vai fazer pela gente, Você tem que promover isso na sua vida, sabendo que o teu negócio não pode depender só disso. Exato. Mas esse aspecto é um aspecto importante. O problema do Vale do Silício é aquela horda de pobreza que tem em volta, né? Que ali tem uma coisa... E de uns projetos meio mequetrefe também. Aqui, não, e assim, o processo de gentrificação fudido, né? Assim, que Califórnia vive isso, Nova York também vive isso, que assim, você concentra o talento, tem os criativos lá, você eleva o preço de tudo e você expulsa as populações locais e você gera um outro problema social, né? Que é a existência por exemplo, o que aconteceu com o Airbnb na Alemanha, né? Que a prefeitura de Berlim começou a gerenciar o Airbnb porque as pessoas estavam indo morar mais longe, mais para a periferia, para alugar os seus coisas. E aí começou a gerar congestionamento, começou a ter um impacto social. Nossa, eu não conhecia esse case, legal. Porque acontece, as pessoas iam... os apartamentos para alugar viraram Airbnb. Então, as pessoas profissionais que trabalhavam lá mais para o lado central de Berlim não tinham mais opção de alugar, tinham que alugar apartamento mais longe. E aí você começa a ter um problema de trânsito.
Sim. Aí a prefeitura de Berlim sacou esse negócio e falou assim, não, vamos regular esse troço aqui. Entendi. Se não regular, vocês estão fora. E Nova York foi por outra razão, né? Nova York foi pelo lobby da indústria hoteleira, né? A questão da indústria hoteleira, exatamente. E hoje Nova York tem uma regra super restrita por Airbnb e às vezes vale mais a pena você ficar em hotel do que em Airbnb por conta dessa política. Polly, pra gente fechar, porque a gente precisa almoçar, porque a gente tem outro compromisso Um dia hoje. a gente fala de startup. Não, também, de startup a gente não fala de startup, um dia a gente fala de startup. Não, mas a gente vai ter uma outra gravação, você sabe que eu sou... Antagonista dos startups. Sou, né? Se startup fosse algo super legal, né? Eu tenho um amigo também, Marco Riveros, que fala que ele detesta startupeiro, entendeu? Talvez vocês precisem se conhecer. Porque se fosse bom, não morria 80% depois de 2 anos, né? Alguma coisa tá errada. E todo mundo querendo ser o unicórnio, que é um bicho que não existe, né? Adoro. Adoro, né? Não, e o cara cria um negócio para ser vendido, não para ter lucro, né? Você assistiu a série da Netflix, não, do Spotify? Você não assistiu, né? Não. Tem outra cena dessa mesma série, sem dar spoiler, que é uma cena muito boa, que ele fala da sobremesa. Então, ele está explicando exatamente isso que você acabou de explicar, fazendo uma metáfora com a sobremesa. Você precisa assistir essa série, Polly. Pra gente fechar, Polly, eu queria que você comentasse um tema, que é a criação de categorias, que eu acho que é uma fronteira do marketing muito pouco falada e explorada. Você está me perguntando isso por causa do livro, né? Não estou. Eu estou perguntando... Não, Simonsen. Eu estou perguntando por outra razão. Existe um livro chamado Play Bigger, eu até falei desse livro pro Simonsen, que basicamente os autores eles defendem a criação de categoria. Eles falam que, né, não é mais sobre produto, sobre criar novos produtos, sim sobre desenvolver novas categorias, que isso cruza com o meu tema de paixão, que é a inovação criadora de mercado, né? Então, do ponto de vista do marketing, não da inovação, né, eu queria que você comentasse. Vamos com calma. É assim, a gente precisa entender o conceito de categoria, né? Do que você está falando, né? Então, assim, por exemplo, tradicionalmente, o conceito de categoria é uma classe de produtos, né? Então, todos os microfones juntos formam uma categoria de microfones, todos os laptops juntos formam uma categoria de laptops. Você pode ter dentro, por exemplo, existe categoria de bebida. Dentro da categoria de bebida, existe bebida alcoólica e não alcoólica. Isso. Dentro da categoria de bebida alcoólica, você tem uísque, gin, destilados, aí dentro disso, as subcategorias. Isso é importante a gente entender. Quando ele fala isso, talvez, isso que você está falando, que eu preciso conhecer o livro, que eu não li o livro, mas o livro que vai ser lançado pelo Novo Mercado, quando ele fala categoria, na verdade ele se refere a um conjunto de ideias ou um conceito, né? E, na verdade, a essência de tudo isso, ao meu ver, depois a gente pode discutir mais, né, para entender melhor, é uma coisa que vem lá do Porter, tá? Que é a busca por unicidade, certo? Assim, como é que você desenvolve a capacidade de ser percebido como único? Perfeito. Né? Que aí as pessoas, às vezes, o marqueteiro confunde tudo. Por exemplo, mesmo o cara do livro, do livro do Novo Mercado, que eu acabei de gravar a aula, ele mesmo confunde categoria com segmento, né? Categoria é uma coisa, segmento é outra. Não existe segmento de SUV. Né? Segmento é de mercado, é pessoas ou empresas. Existe a categoria de SUV, existe a categoria de carro popular. O que acontece? Como o mundo vai evoluindo, alguns setores, né, algumas categorias, naturalmente, elas vão se dividindo em subcategorias. Perfeito. Então, a ponto de ter cerveja light, cerveja... Qual é a mais recente agora? Puro malte, né? Vai ter essas divisões. E um dos artifícios, né, assim, que é a capacidade de ser percebido como único. Onde? Não por você mesmo, né, querido? Porque eu falo por muito tempo dos caras de gestão de marca, que falam assim, não, gestão de marketing não tem nada a ver com gestão de marca. Eu falo, isso é uma estupidez, né? Você cria uma marca para quê, cara? Para você mesmo? Ou para uma marca que esteja associada a um produto ou serviço, uma empresa que vai vender alguma coisa para alguém. Se vai vender alguma coisa para alguém, você tem que pensar essa marca também de fora para dentro. Sim. O marketing pensa de fora para dentro, né? Então, assim, quando ele cria... o que esses caras estão falando, todos, assim, é como é que se desenvolve a capacidade de ser percebido como único em alguma coisa. E às vezes eu crio um novo conceito de produto que só unicidade, que eu detenho. E que eu domino a narrativa. Que se domina a narrativa, só que ele vai ser único onde? Na cabeça das pessoas. Sim. Antes de tudo, na cabeça das pessoas. Só que ele só vai ser percebido como único se ele achar solo fértil para isso.
dentro da cabeça das pessoas. Não adianta você querer ser único com uma coisa que as pessoas não dão a mínima importância. E você acha, por exemplo, você acha que o iPhone criou a categoria dele? Ele criou uma categoria chamada iPhone. Perfeito. E você acha Não, que ele não uma categoria de smartphone, né? E você acha que ele está numa categoria de telefonia, de acessório de produção de conteúdo, de câmera, de acessório de moda? Que categoria ele ocupa hoje? É uma categoria de amizade, né? Como assim? É esse tipo de coisa que eu queria ouvir de você. É a categoria, porque ele é seu grande amigo, né? Com ele você faz tanta coisa, você convive com ele o dia inteiro. Quantas vezes você conversa com ele o dia inteiro? Ele é uma companhia, ele está presente em sua vida para solucionar um monte de... Talvez um concierge ou um grande amigo. Concierge é um bom... Porque você faz várias coisas com eles por meio dele. Ele é um grande... Ele é o teu grande mordomo. Concierge é um termo teu mordomo, teu coisa. Ele é o teu amigo de todo dia, ele tá junto com você, né? Essa é a ideia. Então, assim... Mas uma coisa, ele não deixa de ser um smartphone. Perfeito. Ok? E o que é mais maluco é que o mesmo produto aqui no Brasil pode ser percebido de um jeito e fora do país ser percebido de um jeito totalmente diferente. Né? A Skol Beats não é essa aqui, ficou uma porcaria, essa bebida gasosa. A Skol Beats, que era cerveja, a Skol Beats, aqui era, lembra? Era festival, tinha um festival, a Skol Beats. Sim. Eu adorava aquela cerveja. Eu sei que acho que na Rússia ela era uma cerveja super premium. Não sabia. A mesma cerveja. Aqui pode ser uma cerveja popular, em outro lugar ela pode ser uma cerveja super premium. O WeWork, Polly, o próprio WeWork, né, o que redefiniu a categoria de coworking, né, cara, nos Estados Unidos era algo acessível, né, algo focado em comunidade. No Brasil, hoje eu não sei como é que tá, honestamente, mas no Brasil, quando eles chegaram em São Paulo e ocuparam os grandes prédios da Faria Lima, era uma solução para startups e mas você pega o que é a FedEx aqui, o que é a FedEx nos Estados Unidos. Sim. Mas aí não tem jeito, né? A FedEx olhou pro Brasil e falou, não dá para competir com o Correio, né? Exatamente. Então a gente tem que ser diferente aqui. Exatamente. Isso é de uma maturidade, sim, né? A FedEx não acha que o mundo inteiro é igual aos Estados Unidos. E aí tem uma questão que a gente pode desenvolver outro dia, que é a questão de percepção, né? Sim. Então, por exemplo, a guerra do marketing é uma guerra de percepções, não uma guerra de produtos. Então você pega, por exemplo, Red Bull, ok? Você tem que entender que o Red Bull é uma marca, um produto e uma empresa, ao mesmo tempo, assim como a Coca-Cola. O que é a Coca-Cola? Uma content house, né? Assim, eles são uma content house. Eles são as três coisas ao mesmo tempo. A Coca-Cola é as três coisas ao mesmo tempo. E aí você fala assim, você faz um teste cego, você bota lá, fazia isso na SPM no Marketing 2, né? O que você faz quando você tampa os olhos? Você tira a percepção, porque os olhos são a janela da alma. Perfeito. É a maneira com aquilo que você dá valor ou não dá valor, acontece por meio dos seus olhos. Perfeito. Certo? E né, a hora que você faz um teste cego, e você sabe que o Red Bull é o mais caro e o que mais vende. É o sonho de todo bem de consumo. Só consigo dar 2 exemplos, talvez, disso, ou 3. Um já não é mais, mas assim, Omo, certo? E numa época o Viagra. Mas também que só tinha ele, né? Tá então é fácil, né? Mas assim, você me deu outros exemplos disso. Difícil. É uma posição difícil de ser alcançada. O iPhone não tá aí nesse lugar? Não, o iPhone, você acha que o iPhone no Brasil? Você vai parecer não, meus alunos. No Brasil não. Você parece meus alunos lá. Eu chegava para meus alunos da SPM, qual é o telefone que mais vende? Aí eu assim, é o iPhone. Eu falei, você acha que o mundo é você, né? Não. Eu não tenho essa inocência, não. O iPhone não deve ter 12% de mercado hoje no Brasil, né? Tem. É que eu tô na seita do iPhone 14, tá? Eu não era a cadelinha do iPhone. Depois do iPhone 14 eu tô na seita. Eu entrei pra seita. Longe disso, né? E aí, Lud, você faz um teste cego, certo? É a janela, né? Porque dentro tem um conjunto de valores. Red Bull nunca deu em primeiro lugar como melhor energético. Dizem que a Coca também tem essa... Já fiz, a Coca... Vamos matar o Red Bull. Então, assim, porque quando a pessoa compra o Red Bull, ele não compra um energético. Exato. Ele compra tudo aquilo que ele significa na sua mente. Aí você entra no site da Red Bull, e o atual presidente da Red Bull é meu ex-aluno, Raul, né? Um abraço para ele. Aqui é assim, você entra lá, tá escrito assim, não tem a foto da lata, tá escrito assim, nós existimos para dar asas a pessoas e a ideias. Perfeito.
é uma coisa maluca, ele já ocupou essa posição. Ele já ocupou, não adianta o outro cara querer ser igual a ele. Exatamente. Então, busque outro lugar no cérebro de alguém. É isso aí. Busque outra unicidade no cérebro de alguém, certo? Nem que seja pela oposição. Olha, não é todo mundo que gosta de Red Bull, certo? Você precisa comprar o mais caro? Ache a sua oposição. É isso aí. Então, a Coca-Cola... Aí a Coca-Cola fez até aquela história da Coca-Cola, né? A tentação de... a Pepsi se apoderou, né? Aí tem que entender um pouquinho, que ela deu foco, ela fez um sacrifício, não, público jovem, certo? É o Generation Next. Eu sou gerente aí, ela abriu mão de todo o resto do público, eu sou das novas gerações, ela pode... O Michael Jackson, você imagina quanto custava para ela. E fudeu a vida do cara, né, coitado. Aí chegou o que aconteceu depois. A Coca faz uma pesquisa, percebe que a Pepsi tinha feito um teste cego na propaganda, dizendo que todo mundo prefere Pepsi. Aí a Coca caiu nessa tentação e falou assim, não, então vamos mudar o sabor da Coca. Certo? Eu contei esse case no Instagram do Juicy, eu vou postar depois no Instagram. Aí ele fez Só que assim, ela fez o teste, né, e realmente a pesquisa, e aí é uma outra crítica que a gente pode fazer um dia desse sobre a questão das agências de pesquisa, né? E aí ela faz e lança a New Coke. E aí depois de 60 dias ela volta com a Coca-Cola com sabor antigo, que era Classic. Isso. Né? E aí, por incrível que pareça, as vendas da Coca-Cola clássica, depois desse imbróglio todo, elas aumentam por um nível que é maior do que era antes do imbróglio. Caraca, isso eu não sabia. E aí você fala assim, então alguma coisa está errada. Parece então que... Será que a Coca-Cola fez isso de propósito? Não, obviamente que não. Certo? Mas assim, olha como é o comportamento humano. Vinha aqui, a Coca-Cola tradicional. Eles tiram, colocam a New Coke. É um fracasso. Eles voltam com a clássica. Quando volta para a clássica, ela volta com um patamar de vendas. Se você... Isso é sociologia. Totalmente. Vai entender por que isso aconteceu. E deixa eu conectar com uma outra coisa aqui pra gente fechar. Sabe por que eu vi esse case? Porque eu tava estudando todo esse movimento do home office, do trabalho híbrido. A briga não é pelo melhor produto, né? Não, peraí. Só fazendo um comparativo com uma coisa atual, né? Assim, tem um cara que escreveu um artigo chamado The Home Oyster. Então, ele compara essa coisa e esse frenesi do home office com a The New Coke. Foi uma metáfora muito boa que o cara fez. Muito legal, hein? Ele fala assim, olha, aconteceu isso, ele conta exatamente esse case que você citou, e ele fala assim, me parece que agora o home office é a New Coke, né? Exatamente o que vai acontecer, assim, todo mundo querendo voltar pro presencial. Fala sério, como se home office fosse uma coisa novidade no mundo. Eu faço home office faz 30 anos, porque a hora que você tem que corrigir 1000 provas no final do semestre, eu tô sozinho em casa lá. Exatamente. O professor sempre fez um híbrido. Você dá aula lá. O professor sempre foi híbrido, é uma coisa maravilhosa. O professor sempre foi um cara híbrido. De home office pra mim, eu lembro que no final do semestre ninguém falava comigo, porque eu tinha que varava noites e noites corrigindo prova, Eu já era home office, entendeu? E assim, já tinha muita gente trabalhando em home office, é que agora, assim, pareceu mais socialmente aceitável, né? Esse é o ponto. E você sempre que tem que olhar como tudo na vida, né? Como eu falei aqui, ser amado é evitador, né? O que o home office entrega no ser amado e o que o home office te entrega no evitador, né? E você não sabe. Eu falo que no mundo dos negócios, você sabe o que você ganha e você sabe o que você perde. Mas tem uma coisa que você não sabe, é o que você deixou de ganhar. Sim. E o home office, ele tá aqui nesse lugar, né? Ninguém é mandado embora de uma empresa por ter deixado de ter feito alguma coisa inusitada. Exatamente ou uma coisa ousada, né? Poli, pra fechar, quero dar um recado final aqui pra você, pra fechar assim. Olha pra essa câmera que é a sua aqui, ó. Só pra entender. Não, mas assim, um recado, um conceito, só pra gente, é rápido. Porque as pessoas precisam entender que uma marca, antes de tudo, assim, eu posso ter uma empresa, um produto, essa empresa, esse produto ou esse serviço, tanto faz, ele pode ter um nome, ele pode ter um símbolo, ele pode ter um slogan, ele pode ter um site, ele pode ter um mascote, ele pode ter... Isso não quer dizer que você tem uma marca. Perfeito. Porque a marca, antes de tudo, é um conjunto de ideias. Perfeito. Né? Um conjunto de ideias que geram um conjunto de significados, que tem um conjunto de significados e de associações. Então, assim, se você não... Eu posso ter o melhor logotipo do mundo, o melhor nome do mundo, se isso pode significar absolutamente nada. Ô, Poli, uma frase que eu falo muito aqui, que eu extraí de um livro que eu gosto muito, do Martin Niemeyer, alguma coisa assim.
Ele fala que marca é promessa. E eu complemento que marca é promessa cumprida, né? Para mim é uma das definições mais bonitas de marca, né? E toda vez que eu tenho que pensar na minha e nos meus clientes... Qual é a lógica desse conjunto de ideias? E você faz uma marca não para você, você faz uma marca para o mundo. E eu sempre me questiono, né? Assim, cara, eu tô cumprindo as promessas que eu tô entregando pro mundo, né? Baseado em percepção, etc. Que é uma forma muito boa de você avaliar o seu produto, sua marca, né? Sim. E tudo que você tem ao redor dela, né? E se propõe a ser uma metamorfose ambulante também, exatamente. Né? Exatamente. O mundo pode dizer que é coisa diferente, porque o mundo muda. Exatamente. E mudou muito, né? E vai continuar mudando em ciclos, né? Eu acho que desde que ele existe, ele muda, né? Exato. Eu falo assim, mas a gente tem umas coisas que ficam reclamando, às vezes, né? Sim, mas às vezes a velocidade... o que muda talvez seja a velocidade, mas ele está em constante mudança, né? Eu sempre... Esse professor que vai fazer discurso em formatura fala, nesse mundo em transformação, eu falo, quando é que o mundo Nossa senhora, eu fico... todo texto começa assim, eu tenho vontade de morrer. Mas vamos lá, gente, olha só, essa conversa foi longa, mas foi deliciosa. O Poli vai voltar aqui. Recomendo que você siga o Poli nas redes sociais. Quais são os arrobas? Eu só tenho um, @Ricardo Poli. Ricardo Aí você vai Poli. achar tudo em qualquer lugar lá, Instagram, LinkedIn. Então, segue ele. No LinkedIn ele responde, tá, gente? Se você no Instagram também, respondo sempre. Se mandar meia-noite, você continua respondendo? Se eu tiver acordado, sim. Tá a insônia ajuda a fazer essas coisas. A insônia tá ajudando. Então, gente, eu quero muito agradecer você. A conversa foi tão boa que eu nem pedi pra você dar like aqui, eu nem pedi pra você comentar, eu nem pedi pra você assinar o canal se você estiver vendo no YouTube. Se você estiver aí no Spotify ou no seu player favorito, não esquece de avaliar e de seguir o nosso podcast, que fala de vários assuntos, mas eu adoro conversar sobre marketing, inovação e adoro estar com esse cara aqui, porque as nossas conversas são eternas, minha gente. Então, até o próximo Juicecast, Poli. Foi um prazer estar aqui. E quando você quiser, estarei de novo. Simonsen, traga ele sempre para Santos, porque eu pego esse rescaldo delicioso aqui, você pega entendeu? Ele paga a passagem Exatamente, hotel. Ele tem budget, eu não, eu ainda não tenho, entendeu? Simonsen é um cara incrível também, gente. Quem quiser, a gente falou bastante dele aqui, segue a Editora H1, que está fazendo um trabalho sensacional, extremamente inovador no mercado editorial. E vamos almoçar agora, né? Bora. Pelo amor de Deus. Obrigada, Gusta. Obrigada, pessoal.